Olá, poderosos! Mais uma vez estamos aqui no Poderoso Pod e dessa vez você não pode perder. Pega o papel e a caneta. 2024 chegou e a gente precisa ganhar o quê? Dinheiro! Se ganha dinheiro com boas estratégias. E falando em estratégia, a gente agora está no mundo digital. Eu trouxe aqui uma das maiores empresas. Escute, veio de fora do país, diretamente para Tocantins. Eu falo com Ferreira e Gama, uma empresa de estratégia digital que você vai amar. Fique à vontade, meu querido. Sejam bem-vindos. Me fala um pouco sobre vocês, como é que surgiu essa ideia, como é que ela chegou aqui, tá na capital de Palmas, né? Sim. Como é que ela chegou aqui? Primeiramente, a viagem foi boa, né? Foi. A gente teve uns contratempos. Foi muito bom. É bom que a gente tenha aventura, né? Primeiro, quero agradecer o convite. A gente está muito honrado de poder participar e conversar com você. E com a sua audiência também, que Obrigado. Com certeza é uma honra para nós, né? Sim, com certeza. Só contando a sua pergunta, né? O que tu trouxe a gente, o que fez a gente ir para o marketing estratégico, né? A gente começou há 6 anos atrás nos Estados Unidos. Eu sou sócio de uma empresa de tecnologia lá, e a minha empresa de tecnologia tinha necessidade de marketing. Eu sou o Lucas, a Ana também é minha esposa, é formada na área de marketing. Eu tenho algumas especializações também em marketing. E a gente percebeu que lá tinha uma carência desse nosso marketing brasileiro, sabe? Com a criatividade, com estratégia, com alguma coisa diferente. Não apenas repetir o padrão. Vocês já sentiram essa falta desde lá? Sim. Sim, que nós... acho que é de comum, assim, que é um consenso de que o brasileiro sabe fazer marketing de qualidade. Isso já é... As melhores propagandas, assim, criativas, você pode puxar na sua memória aí, com certeza, o brasileiro tá lá no topo dessas propagandas. Então, a gente sabe que o marketing, a criatividade do brasileiro para a questão da publicidade, do marketing, ela é muito boa, porque nós somos um povo muito criativo. Então, quando a gente chegou lá, as empresas mais ou menos tinham o mesmo padrão, sabe? Vou te oferecer a mesma coisa. Inclusive, nas propostas que a gente recebia a mesma proposta de padrão de execução e tudo. A gente falou, a gente precisa ser diferente, precisa ter alguma coisa diferente. Então, a gente criou a Ferreira Gama para atender a nossa necessidade primeiro. Uhum. E quando a gente começou a atender a nossa necessidade, o pessoal, e a gente atende principalmente o público brasileiro lá nos Estados Unidos, viu e falou assim, nossa, realmente tem uma coisa diferente aí, a gente precisa fazer diferente também. E foi assim que a gente foi começando. A gente começou em Pompano, lá, que é no sul da Flórida. Fomos para Ohio, tem um ano mais ou menos que nós estamos em Ohio. E aí, quando a gente chegou, a gente falou assim... E a gente também fazia algumas atuações pontuais aqui, principalmente época de eleição. Uhum. Algumas... Marketing político. político. Algumas vezes aqui. Isso. E a gente tinha a gente via essa necessidade aqui também. A gente falou assim, olha, a gente atende lá, agora a gente tem que atender nosso público também, nossa gente, né, que a gente Exato. fala. Porque a gente sentia também aqui na pele, essa necessidade que a gente tinha lá. Porque aqui em Palmas, no Tocantins, na nossa região, tem muita agência de marketing, né? Muita gente criativa, muito social media. Mas uma coisa que a gente percebeu e a gente sabe que é essencial no marketing e que é a nossa especialidade é a estratégia. Então, estratégia, a gente viu dificuldade de encontrar um marketing estratégico com qualidade e com preço acessível. Porque outra coisa também que às vezes a gente fala assim, a gente achava uma empresa que tinha um pouquinho de estratégia lá, que tinha essa pegada, mas era mais caro você fazer o marketing. Algo personalizado. Uhum. Se você quisesse um padrão, ok, tinha aquele valor. Mas se vocês quisessem fazer algo personalizado, diferente dos padrões, geralmente tinha um custo bem grande. É até interessante você falar nessa questão, que lá fora eles têm toda uma metodologia, só que essa metodologia falta um pouco da criatividade que a gente encontra aqui de sobra, né? Eu puxando aqui, realmente, você olha assim, New York, é muita luz, muito telão, muita coisa assim que parece que você nem grava de ver aquele tanto de luz, aquele tanto de telão, aquele tanto de anúncio, né? Exatamente. Você não vê...
Muita Quando eu informação. penso do marketing lá fora, realmente, o que me vem à minha mente é uma rua cheia de painéis luminosos e nada que realmente fica. Uhum. Se eu for falar pra você, a única coisa que eu posso lembrar é da Coca-Cola. Sim. Exatamente. E É o o que fica diferencial do painel da Coca-Cola lá, né? O que te prende. Já Exato. tem todo um histórico, já foi todo pensado e planejado justamente para trazer essa experiência. Que no marketing a gente fala que... É bom que você falou da Coca-Cola, que a Coca-Cola é um dos maiores cases de publicidade, acho que do Exato. século, né? Dos Exato. últimos séculos. Porque a Coca-Cola, por exemplo, a gente tá aqui, acabou de sair do Natal. Qual é a cor que lembra, assim, quando a gente fala Natal? Vermelho, né? E o Natal era azul antes da Coca-Cola. Pois é, cara. E a Sim. Coca-Cola, hoje, você vai em qualquer país do mundo, é vermelho. E remete. Você lembra, quando você vai no Natal, você já lembra da Coca-Cola, o Peru, né? Porque ele não Exato. te Sadia vende um trouxe o produto, Peru. é uma experiência. Eles Já conseguiram trouxe o gesto. pegar uma festividade gigantesca e incutir a marca deles naquela festividade. Isso é estratégia, porque eles pensaram como? A longo prazo. A Coca-Cola, dificilmente ela vende um produto, né? Ela não apresenta para você um produto, ela não faz marketing de produto. Uma criança desavisada poderia pensar nos dias de hoje que o Papai Noel é um funcionário da Coca-Cola. Sim. Poderia. E o Papai Exato. Noel que a gente Ele vem até conhece, às vezes vê? no caminhão da Ele vem no Coca-Cola. caminhão da Coca-Cola. É, porque E ela vende sempre estilo tá de com a vida. latinha, uma garrafinha da Coca-Cola. É, porque a Coca-Cola vende o estilo de vida. A publicidade tá meio implícita ali no Hoje, no- a empresa de vocês, dentro do estado do Tocantins, agora a gente tá falando do povo tocantinense. Quando a gente fala do povo tocantinense, vamos entender que a gente tem uma rota Rio de Janeiro, São Paulo, que eles já estão bem mais engajados com o mundo do marketing digital, até mesmo estratégico. Sim. Já no Tocantins, tem uma certa barreira até de compreensão do que esse novo mundo que é inevitável pode gerar para empresas. Vocês já encontraram isso na hora do atendimento? E como é que foi para quebrar essa resistência, essa barreira? É porque eu tô até falando. Pode mas- ficar à vontade. A gente tem essa resistência o tempo todo, porque tudo que é novo é complicado de você explicar. A pessoa precisa sentir. Então, a primeira coisa que a gente fala quando a gente vem um cliente para nós, que vem entrar, é falar assim, eu vou só te pedir uma coisa, que você confie. Se a gente estiver errando, a gente vai ajustar, mas você precisa primeiro confiar. Porque a gente trabalha com o principal ativo de uma empresa, que é a marca, é o Que nome. é a marca. Por exemplo, no político, quando a gente faz marketing político, o que o político mais tem é o nome dele. Então, se a gente errar, né, se a gente não fazer um trabalho correto, é o nome dele que está lá. Ele trabalhou durante muitos anos. E mesma coisa com um pequeno empresário, uma empresa. O cara trabalhou muitos anos para chegar onde ele está. Aí vem uma empresa diferente, vamos supor, que ele não conheceu agora a Ferreira Gama, e vai falar assim, vamos fazer alguma coisa diferente? Ele já pulou para trás, né? Falou assim, peraí, eu tô fazendo isso aqui há 10 anos. Tá dando Mas certo. Tá dando né? certo. Vou Mas mexer às pra vezes ele quê? nem sabe o que tá dando certo, o que não tá dando certo. E o que precisa mudar, né? E às vezes nem precisa mudar, às vezes só precisa aprimorar, falar de uma forma diferente, porque estratégia é isso. Exato. Estratégia o que é? É você olhar para o mercado, olhar para aquilo que você quer, pensar aonde você quer chegar e traçar a melhor rota para chegar ali. Isso que é estratégia, né? Porque você tem que saber o seu objetivo. Então, não adianta você simplesmente ir jogar um conteúdo na rede social hoje. Todo mundo tem um monte de conteúdo. Você vê um monte de supermercado colocando Exato. as pessoas para fazer marketing viral, mas e aquilo ali realmente dá o retorno para aquela empresa? Tem que Você se avaliar. preparou para receber esse público que vai chegar de um anúncio que você coloca sem programar? E aí, eu vou colocar isso aqui, eu vou investir nisso, mas como que vai ser depois disso? Você vai receber esse público, tá buscando preço, mas e aí depois? Eu vejo que ainda existe ainda no nosso Tocantins ainda uma visão rasa em relação àquilo que pode trazer o marketing. Eles entendem e encaram que o marketing pode ser simplesmente a página do Instagram. Exatamente. Isso não é comum? É muito. É Não, eu engraçado. já movimento o meu Instagram todos os dias, eu não preciso não. Não é assim que funciona? Eu sei fazer uma arte, eu sei postar. Não, eu também Eu tem um faço menino no ali que faz a Canva. arte pra mim, lá no Bonito, Canva, bonito. né? Vocês usam o Canva, né? Também. Canva é uma Eu tô ferramenta fingindo o fantástica. cliente. O cliente que sabe que faz também. Ele fala assim, você usa o Canva, né? Não, eu também uso. É. Até um menino lá que até mexe com CorelDRAW e Photoshop. Sim.
Só que tem um conhecimento gigantesco por trás que a pessoa não sabe. Por exemplo, no Tocantins criam-se quase todos os dias, abre-se uma atrás da outra farmácia. É uma febre de farmácia, correto? Sim. Escritórios odontológicos, escritórios de advocacia. Todo ano as universidades despejam muitos profissionais no mercado de trabalho. E muitos ainda não entendem que a briga, ela tá em outro ambiente, que é o ambiente digital. Vamos tomar por um exemplo. Se você pega hoje uma empresa jurídica de advocacia, te procura para ter um bom resultado, o que ela poderia fazer para obter um bom resultado na captação de clientela? Da mesma forma, a gente poderia usar também para uma farmácia ou uma clínica odontológica. Porque o público que vai ver, eles vão ter essa curiosidade, então vamos tentar trabalhar com públicos específicos para a gente de ver o maneira que pode assim, soltar. só falando, né? Porque a gente estuda muito aquela empresa para poder traçar uma estratégia. Mas falando alguma coisa assim, que eu acredito que a gente precisa trabalhar, é o diferencial. Porque hoje a gente trabalha num mundo muito segmentado, né? Então, por exemplo, você precisa se conectar com o seu público-alvo. Então, a gente precisa criar uma conexão. Hoje, o marketing está muito mais ligado à conexão do que ao produto, à experiência do que ao serviço geral. Então, nosso público é leigo. O que é um público-alvo? Eu vou trabalhar no raso. Seu cliente, quem tá te assistindo, quem te acompanha, quem são eles? O público-alvo. Quem dentro você do público-alvo. Entendi. Dentro do público-alvo, como que a empresa Ferreira e Gama trabalha para aquele cliente conquistar e manter aquele público recorrente? A gente cria estratégias de comunicação. Primeiro, estratégias que é a experiência. Vou dar um exemplo. Uma advocacia, que nem você falou, ela precisa saber qual é a dor daquele cliente, daquele possível cliente. E só lembrando, público-alvo não é só aquele cliente que vai assistir a sua... que vai no escritório, no né? escritório. O público-alvo é aquele público pagante que te traz um retorno financeiro. Porque muita gente entende como público-alvo, fala assim, público-alvo vai ser os meus clientes de Gurupi. Não é, nem todo mundo de Gurupi vai contratar você. Então, você precisa saber quem é aquele cliente que vai te pagar e te trazer um retorno. É algo específico, né? Algo específico. Porque tem gente que não sabe qual é o seu público-alvo. Não sabe quem é que procura ele. Tem gente que, por exemplo, faz anúncio, empresas de marketing, social media, que fazem anúncios genéricos, por exemplo. Fala assim, vou anunciar para Gurupi. Mas Gurupi toda é meu público-alvo? Não, porque nem todo mundo precisa de um advogado na especialidade que ele está fazendo. Ele atua, né? Ele atua. Não talvez naquele momento, mas pode precisar depois. Então, especializar e segmentar seu conteúdo, a sua conversa é muito importante. Por quê? Porque quando eu falo com você diretamente, olho no seu olho e falo para você, é isso que eu tô te oferecendo, é isso que você precisa, e é assim que eu vou curar a sua dor. Então você sente, fala assim, opa, eu sei. Exatamente isso que eu tô buscando. Exatamente. Você tá falando o que eu queria ouvir. E como que a gente faz isso? Com duas formas. Primeiro é dado. Dado hoje é um dos ativos, assim como a marca, é um dos ativos mais importantes da sua empresa. Se você hoje não tem os seus dados, você não registra os clientes que te procuram. Se uma pessoa manda um WhatsApp para você e você não faz nada com aquele dado, você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque dado hoje é dinheiro. Informação é poder. Informação é dinheiro. Então, que primeira coisa que ele precisa fazer? Ele precisa saber quem são as pessoas que procuram ele, e as pessoas que procuram não são clientes dele, né? Então, eu falo para o meu cliente, começa a registrar, nem que seja uma planilha do Excel. Planilha do Excel resolve. Tem sistemas caríssimos, mas planilha do Excel resolve também até certo ponto. Então, o cliente ligou, registrei o cliente queria o quê? Eu estava conversando com uma das nossas clientes ontem, e ela me falou assim, Lucas, por que eu vou fazer campanha para carnaval se o preço hoje está muito alto de carnaval e meu cliente não vai conseguir me pagar, né? Então, eu falei assim, aí você vai mostrar para o seu cliente a dor dele. Porque ela faz produtos planejados, certo? Com antecedência. A ideia de você planejar uma viagem é você
você ter uma Pagar mais antecedência, barato. pagar mais barato. Exato. Ter ter os meios melhores de lugares. pagamento facilitado. Aí eu falei assim, você vai ter a chance de mostrar para o seu cliente que não entendeu, porque o carnaval ele tinha que ter comprado em outubro, novembro do ano passado, e agora chegou o carnaval, tá mês que vem, ele vai sentir a dor e você vai falar o seguinte, você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai mostrar para o seu cliente que ele tem uma dor. Você mostrou para ele, olha, tô chegando no carnaval, não vou perder o carnaval esse ano, não vou conseguir viajar. E o segundo, você vai pegar o dado. Você vai pegar o nome daquele cliente, o telefone daquele cliente, e quando chegar março, abril, quando tiver uma promoção do carnaval, você vai ligar para ele e vai falar assim, ô, seu fulano, lembra o carnaval passado que você perdeu? Vamos planejar agora? Então é assim que você consegue se conectar com o seu cliente. Você sabe a dor dele. Vira parecendo uma memória afetiva do cara ali machucada, né? É, exatamente. E a pessoa vai se sentir valorizada. Exato. Essa conexão, se sentir próximo da marca, da empresa, é o que vai te trazer e permanecer ela ali. Não adianta você fazer um anúncio, vender algo para o carnaval, se você não faz um plano também a longo prazo. E aí, vai chegar esses clientes, vão fazer todo o levantamento de dados, vou estabelecer uma meta, e esse contato tem que ser frequente, não é só apenas chegar no data do carnaval do ano que vem e pronto. A pessoa tem que sentir, o aniversário, aquelas mensagens que a gente recebe, querendo ou não, você se lembrar de uma Exato. marca, sabe, se sinta valorizado. Mesmo que seja aquelas mensagens automáticas, não tenha nenhuma personalidade ali, mas você vai lá, tem um dado lá meu, eles lembram que eu paguei por isso, ou que eu tenho interesse nisso. Apesar que hoje eles prezam muito pela tal da humanização do atendimento, né? Isso é importante. Uma das coisas que você falou sobre a questão de captura dos dados, você consegue planejar a venda, ir atrás do cliente novamente, tentar fechar uma venda futura. Eu lembro de uma história que o cara falava que ele estava atento enquanto pegava os dados do cliente dele e parece que estava perto do aniversário da filha dele. E ele anota, porque ele falou que amanhã era aniversário da filha e estava combinando com a esposa, ele anotou, não conversou nada. Quando foi no próximo aniversário da filha dele, no outro ano, ele falou, vou fechar uma venda dando um desconto. Já ligou, parabenizou pelo aniversário da criança, da filha, né? Teve aquele vínculo afetivo e falou assim, hoje é aniversário e por causa disso eu quero te oferecer um desconto para você poder levar o presente para a criança. Excelente. Com certeza tá? deve ter fechado, É né? Fechou, Ele fala assim, fechou. Claro. Lembrou de mim, ele Exato. me conhece, ele sabe que eu E preciso. outra, filha, Sim. fechou Não na é? filha. Se gosta, você não precisa gostar de mim, gosta da minha filha. Pronto. Né? Exatamente. É mais ou menos isso. Todo pai é assim, né? Hoje, para quem tá assistindo esse podcast e você puder soltar assim, como você, em 5 passos, potencializar. Existe isso mesmo? Eu vejo que tem pessoas que entregam, às vezes, uma fórmula aqui, outra fórmula ali. Realmente isso funciona se seguir algumas estratégias em 5 passos ou 3 passos? Como é que funciona? Minha opinião, tá? Isso é Sim. controverso. Minha opinião, não existe receita. Por isso que a gente, quando chega na Ferreira Gama, a primeira coisa que a gente faz é entrevista com a pessoa. A gente já dedica um tempo e fala assim, olha, vamos conversar e vamos entender. Não existe receita. Existem, lógico, que algumas estratégias, alguns planos, algumas coisas que a gente faz. Mas vamos falar assim, Lucas, o que é para geral não existe. Não existe uma O que funciona para mim pode não funcionar para você. Então, por isso é interessante e a estratégia, como a gente fala, de diferencial. Ou você pode postar uma oferta, chover de gente ali. Eu posso postar a mesma oferta, não tenha tanta conversão como foi a sua. Porque são públicos diferentes, mesmo que sendo da mesma área, Do mesmo ramo, né? Do mesmo ramo, a conversa que você tem com o seu cliente é diferente. Então, essa é a importância do diferencial, do personalizado. E uma coisa que é importante é porque se você vai para uma coisa, uma receita, a marca, ela precisa refletir, principalmente uma marca pequena, um pessoal, de um dentista, uma familiar, ela precisa refletir aquilo que você é. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente sabe que vídeo converte muito mais. E vídeo, quando mostra a pessoa, o dono, cria uma conexão muito mais forte. Mas aí vamos supor, eu tenho alguns clientes que falam assim, eu não consigo gravar um vídeo. Eu não gosto de gravar vídeo. Aí eu vou falar assim, não, você tem que gravar um vídeo porque vai criar uma conexão. Não, se esse cliente gravar um vídeo, o que vai acontecer? O vídeo vai ficar ruim.
ele vai, ao contrário de criar uma conexão, ele vai tirar a conexão que ele tem com aquele cliente porque ele não está sendo ele. A conexão ela tem que ser verdadeira para ela ser eficiente. Se você não tem uma conexão verdadeira com o seu cliente sente. Não adianta você mentir para o seu cliente uma coisa que você não é. Então, a gente tem que criar estratégias diferentes. E se você conseguir passar essa impressão, quando ele chegar para finalizar a compra, ele vai ver, nossa, eu criei uma expectativa, não é a realidade. Então, a gente está aqui, tem pessoas que trabalharam para isso. Quando a gente mostra, isso aqui é um fim de todo um trabalho. Se uma pessoa chegar aqui e ver, não é nada disso que eu estava pensando, ela quebra aquela impressão que ela fez, sabe? Quebra a expectativa. Uhum. Então, não é mais interessante você ser real? Não gosto de gravar um vídeo. O que você se sente confortável para fazer? Quer gravar um áudio? Vamos colocar sua voz para já gerar uma lembrança. Não quero fazer isso. Então, vamos mostrar o que tem atrás, como é feito o processo da sua empresa. Vamos mostrar a sua personalidade de outras formas. Converte muito a pessoa aparecer, a pessoa ter aquele conexão mesmo com seus clientes. Mas não é só isso que faz acontecer. Por isso que é importante a gente falar. Não tem uma receita exata para fazer. Exatamente. Isso é legal também dizer o seguinte. A pessoa que fala assim, hoje tá lá, eu não gravo vídeo, eu não vou gravar mais vídeo. Não, também não é assim. A gente fala assim, existem técnicas, né? Às vezes você quer, mas não sabe como. Aí a gente tem as técnicas para ajudar a pessoa. Isso eu tô falando para aquela pessoa que não gosta, não é o estilo dela. Entende? Entendi. Então, a sua marca tem que representar muito o que é você. Porque é você que está conversando. Claro que marcas grandes aí são outras vertentes, né? Aí você cria a personalidade da marca, os valores da marca, o que a marca diz, qual é o tom da marca. Existem várias vertentes para você adaptar como que vai ser a comunicação. Mas no nosso dia a dia, é aquilo que você é. Como que você vende? Essa conversa nossa aqui me lembra, assim, uma coisa que eu tô vendo que tá tendo uma mudança de chave muito grande, por exemplo, no mundo de quem tá fazendo academia agora. Eu entrei agora, sou iniciante, mas uma coisa que eu vejo que o pessoal, eles estão começando a entender que o resultado maior é quando ele é assistido por um orientador profissional a ter perca de peso, ganho de massa muscular. Aquela época, existiu uma época, e eu me lembro dela, que ia aquele tanto de gente para uma academia e eles malhavam a ermo. Iam malhando, iam puxando ferro e aquela coisa, e o que deu. Hoje não, hoje realmente a gente vê que o setor, ele usa de uma estratégia bem elaborada e ele mostra para os outros, que é tão importante ter um orientador, o resultado. Olha aqui, ó, perdeu tantos quilos em 4 semanas. Tá, mas se eu for sozinho eu não consigo não. Eu tô falando por mim. Eu não consigo não. Hoje eu tive um almoço fitness, no meu ver. Um purê de batata, um bocado de arroz e uma tigela de parmegiana. Entendeu? Aí na minha concepção eu penso, eu perco isso aqui lá na frente. Mas quando a gente olha e vê as orientações do profissional, ele vai falar, você não perde assim tão fácil. Ou seja, a conscientização, se pegar o mundo das empresas hoje, se comparando isso, você vê que está existindo agora uma educação, está educando o pessoal a entender que não é ele ter um Instagram, postar todo dia lá aquela postagem fria que a gente chama. Isso. O que é a postagem fria? Tira uma foto aqui de uma mesa, com um cafezinho aqui em cima e fala, bem-vindo à empresa fulana. Depois tira uma foto de um funcionário assim, trabalhando no computador, Sim. Aí depois uma foto da fachada, aquelas postagens frias. Ou então compram um pacote de postagem pro segmento X ou Y, tipo assim, clínica odontológica. Aí tem lá aquele monte assim, tudo já pronto, com um modelinho na foto. Tudo igual ao outro, aí ele vai preenchendo. A pessoa que entra naquele Instagram assim, ele olha aquilo tudo, passa assim aquele Instagram pra cima e vê aquelas postagens. Você vê que tá tudo automatizado. Que não tem realmente aquele calor daquele ser humano empreendedor por trás, tentando se comunicar com o cliente. Exatamente. Porque marketing é conexão, é comunicação. Uma coisa que você falou é bem legal, é porque você falou assim, que antes você não pagaria um personal, porque você estava vendo o personal como preço. Como preço, exatamente. Mas aí o personal conseguiu transformar aquele preço em valor. Exato. Porque valor é aquilo que você recebe, preço é aquilo que você paga. Então, se você recebe alguma coisa, o benefício que aquilo te dá, virou valor para você. Então, não importa o preço que for. Se você tiver condições, você vai pagar.
Agora, se você vê um preço, aquilo como um preço, alguma coisa que você tem que pagar, aquilo não soluciona a sua dor, aí você não paga. Exato. Porque você não entendeu qual é o benefício. Então, esse é um dos maiores dilemas para uma empresa quebrar. Ela precisa transformar o preço dela em valor. Agora me tira uma curiosidade aqui. A Ferreira e Gama, ela chegou no mercado assustando todo mundo. Eu fiquei assim, cara, que espetáculo é esse que esse pessoal tá fazendo? Pra quem não sabe, Ferreira e Gama, empresa de estratégia digital, pega a logomarca da sua empresa ou cria um cenário ali para causar curiosidade no público, joga aquilo que eles acharem interessante nos prédios de Palmas. Me conta essa história. É o marketing de alto impacto. Ali sim. Quer contar a história? Não, pode ficar à vontade, vocês estão na troca tão... Eu vou contar como é que foi. Pra você ter uma noção, você se surpreendeu e nós também nos surpreendemos com essa campanha, porque foi uma campanha. A gente, se não fosse para chegar causando, a gente nem ia. Eu tenho um pouquinho desse negócio aí. Se não for para causar, nem vou. Exatamente. Nem vou. A gente precisa levantar. Então, se a gente falou assim, o que a gente vai fazer para explicar para o pessoal o que é o marketing estratégico? Aí a gente teve uma reunião, a Isa, nossa sócia, está aqui, e a gente foi conversando, debatendo, e falou assim, a gente precisa mostrar para o pessoal nós mesmos fazendo. Porque aí eles vão sentir na pele o que é essa estratégia. E nós planejamos. Hoje, tem muita gente que fala lá que os vídeos não foram reais. E tem gente 100% de certeza que são reais. Eu vi. Tem gente eu tirei foto. Eu tava lá. E aí todo mundo me pergunta, e aí, Lucas, foi real ou não foi real? E eu falo assim, não vou contar. Fale bem ou fale mal, mas comente aqui. Eu quero que vocês fiquem debatendo aí até decidir o que foi. Por quê? Porque tem gente que tem 100%, garante lá que viu. Tem gente que garante que não era, que é impossível fazer. E eu garanto pra você que a gente consegue fazer qualquer estratégia que for nas redes sociais usando a estratégia. Porque a gente provou pra você. E em um dia, impacto, né? Em um dia a gente impactou 579? Sim. 579 pessoas em um dia. Sem anúncio. Porque assim, você consegue impactar um monte de gente tranquilamente pagando. Porque você paga a plataforma lá. Exato. Mas a gente fala assim, quanto que a gente ia ter que pagar? E impactar realmente aquelas pessoas, o impacto que a gente faz pelo monitoramento. Né? Então a gente tem um próprio nosso, um sistema específico. Isso, próprio da Ferreira Gama. Só a Ferreira Gama tem, porque foi desenvolvido pela Ferreira Gama. Então o que a gente fez? Primeira coisa, a gente monitorou, falando assim, o que o pessoal está comentando aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, o que eles estão comentando? Estavam comentando sobre política. Quem ia ser prefeito, quem não ia ser prefeito, quem ia apoiar quem não ia apoiar quem. Esse era o assunto do momento naquela época. Então a gente começou a planejar com 1 mês de antecedência. E a gente falou assim, nós vamos fazer projeções no prédio de Palmas, ligada à estratégia, no caso, a peça de xadrez, mas a gente tem que falar do que as pessoas estão falando. A gente tem que entregar o conteúdo que as pessoas querem comentar. Então, a gente decidiu em quais prédios nós vamos fazer. Aí colocamos um no prédio da Prefeitura de Palmas e outro na Câmara de Vereadores. E um terceiro, que era um prédio mais chamativo. Para quê? Porque as pessoas precisavam comentar. É sobre o prefeito tal? É sobre o candidato tal? É sobre o apoio de fulano de tal? É sobre ou o então, jogo de xadrez, não, é um campeonato de xadrez. E a gente nem sabia do campeonato. Deu tudo certo. Deu, e a gente juntou com o pessoal do campeonato de xadrez, falando assim, pegamos a causa deles mesmo, porque eles têm uma dor muito forte, que é como que eu vou atingir um público que não entende o xadrez, não entende a essência do xadrez. Para que serve o xadrez? Aquilo que a gente falou agora há pouco. Qual o valor do xadrez? Exato. Porque às vezes o xadrez não é só para nerd. Geralmente é muito elitizado e não é isso. Exatamente. E é um esporte super acessível, popular. Você joga, um avô de 80 anos joga com um neto de 6 anos de igual para igual praticamente. Então é um esporte muito acessível, democrático. E de baixo custo. Você não precisa... Quanto que custa um jogo de xadrez? Quase nada. Então é um esporte muito bom e trabalha a mente. E a gente pegou essa causa também, incluiu dentro da nossa campanha.
junto com eles e junto com alguns parceiros também, Uhum. e fez movimentar. Num dia tava lá 579 mil pessoas receberam, comentando. Tinha gente que tinha... 579 mil pessoas. Não, eu não tô falando de visualização. Visualizações Pessoas. já perdi as Comentários. contas. Não, Não, pessoas. pessoas. Porque uma Pessoas. das coisas que a gente monitora é quanto o conteúdo impacta no final, na ponta. Uhum. Quantas pessoas realmente viram aquele conteúdo? Porque Porque- uma pessoa pode ver várias vezes. Você vê 5, 6 10 vezes. vezes. A gente faz esse monitoramento. A de ferramenta também faz visualização. isso, ela individualiza. Sim, Sim. pra saber se você viu. Por exemplo, hoje tem vídeo que 1 milhão de visualizações. Aí você vai ver lá no final das contas, 50 mil pessoas só viram. Apesar que tem uma ferramenta agora no Instagram que a própria página que postou o conteúdo, ela encaminha quantas vezes quiser e ela contabiliza esse encaminhamento. Sim. Então é meio que fake aquilo, porque parece que muita gente compartilhou o Você pode conteúdo e foi comprar só a pessoa. visualizações também hoje em dia. Tem ferramentas. Tem gente que compra visualização. bots, que visualizações. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Você sabe quantas pessoas viram no Instagram? Porque o Instagram mostra lá o alcance, Aham. né? Mas você sabe quantas pessoas compartilharam e viram no WhatsApp? E a pessoa que recompartilhou. E aí o Que tio comentou no Twitter. comentou no Twitter. O tio mandou pro WhatsApp da sobrinha. A sobrinha mandou da mãe. E aí vai virando aquela... Você sabe quanto é no final? A Ferreira Gama tá sabendo agora. Porque a gente criou uma ferramenta de monitoramento mesmo, tá? Uhum. E tudo dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é muito importante a gente falar, porque a Exato. LGPD hoje, a privacidade das pessoas hoje, tá na Constituição. Exato. É um direito fundamental. Então, a pessoa tem o direito à privacidade. Então, a gente sabe fazer isso da maneira certa e da maneira legal. Todos os contratos hoje é obrigatório ter a cláusula Sim. LGPD. Exatamente. Então, e esse é muito importante, porque esse é um dado muito importante para você saber. Vou dar um exemplo que a gente gosta muito de falar da área política, do marketing político, A né? época agora. Tá né? Tá Chegando. chegando. Começou ano passado. É. Eu escutei jingle ano passado. Cara, Tá muito, muito... não pode, né? Começou Pois quente. é. Mas ele solta. O pessoal tá adiantado aí. A expectativa tá boa pra política esse ano? Eu acredito Pra que Ferreira e Gama. sim. Eu Sim. acredito que Procura sim. alta, né? Procurar muito bom. Por quê? Porque a gente começou a tratar... O político, uma das coisas essenciais é o seguinte, eu sempre falo. Ele precisa pautar a narrativa. Ele precisa pautar. Né? Se antecipar. Eu tenho um projeto. Eu preciso que meu projeto seja entendido pelas pessoas. Então, se eu tenho um projeto, eu preciso pautar esse Ele projeto. esteja à frente da campanha. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, o que é pautar a narrativa, quando eu falo? As pessoas estejam comentando aquilo que eu quero que elas comentem, certo? E por quê? Eu digo no bom sentido, sabe? Aham. Se eu tenho um projeto bom, eu preciso que as pessoas comentem esse projeto, debatam esse projeto, E aprimorem entendam esse projeto, entendam esse projeto. Como que eu vou fazer isso se eu não consigo fazer um monitoramento? Se eu não sei se as pessoas estão recebendo aquele conteúdo. Da forma certa. Se político- o conteúdo tá chegando da forma que é, ou se teve distorção. Distorção. Porque um político, ele é muito rodeado de assessores. Exato. E o assessor, ele fala o que o político quer ouvir, no final das contas. Então, quando tá dando bom, ele fala, o assessor, deu certo lá, tá todo mundo comentando. Mas tá mesmo? Iludindo o bichinho. Tá mesmo. Porque nem o Instagram. Hoje o Instagram você consegue chegar ao alcance, né? Uma métrica lá. Às vezes falha, às vezes dá certo. Mas a gente precisa entregar mas as pessoas não estão só no Instagram. Principalmente estão no WhatsApp. As pessoas principalmente estão no boca a boca. Então a gente faz esse monitoramento do que as pessoas estão falando, como que tá a adesão na vida real. Porque tem outra questão, né? Existem as pessoas do online e existem as pessoas do offline. Aham. Às vezes no online eu sou aquela Querido. pessoa querida, tô falando bem, Ou mas no não, né? offline eu tô, olha... Lá Não é, embaixo. Porque o offline que você diz é a plataforma por exemplo, WhatsApp, o que está sendo falado no WhatsApp, Sim, o que está sendo reverberado no Twitter, porque o nós pessoal estamos está de olho no comentando Instagram. aqui. A maior exatamente. ferramenta de comunicação hoje
de indivíduo para indivíduo é Instagram. Ali é o online da vida dela. Exatamente. Mas nos grupos de WhatsApp, aquilo talvez não está acontecendo, o né? que é público, às vezes. Por exemplo, eu estou falando publicamente uma coisa, porque no meu perfil do Instagram é mais bonitinho, eu tô não sei o quê. Mas aí, quando eu vou comentar aquele assunto, eu falo assim, não, na verdade, eu não gostei. Então, o que é público, às vezes, é uma coisa, o que não... Talvez, não privado, mas no que é mais restrito, aquela minha percepção não é a mesma que eu transmito, sabe? Essa leitura que você está fazendo aí me lembra uma ferramenta que o pessoal usa muito do marketing digital, que ela é chamada de funil. Porque quando você conhece realmente quem é a pessoa que está lá do outro lado e se ela realmente se encaixa com o produto que você quer colocar nas mãos dela, você afunila. Então você tem um público de interesse muito grande que realmente o potencial da compra e da adesão daquele produto que você está oferecendo é gigantesca. Como é que vocês trabalham com essa ferramenta na Ferreira e Gama? Isso é o nosso dia a dia, na verdade. É uma das pontas mais... Lembrando que o nosso público, a maioria do público, não sabe, a gente fala funil de vendas, eles não sabem nem o que é funil. Explica o que é o tal do funil. Vou falar de maneira assim bem... É poderosa, se não é poderoso, se essa ferramenta é essencial para a empresa, para o empresário. Das formas que você conhece e se conecta com o seu público. Quem está ali no topo do funil, que a gente fala, é um triângulo invertido. Certo. São todos nós que não sabemos ainda com certeza o que queremos. Se eu vejo aqui a sua garrafa. Pode não ser uma necessidade minha. Eu posso pensar, vou comprar daqui a pouco. Ou eu preciso ser ensinada a querer precisar dessa garrafa, entende? Eu preciso educar o meu público ainda que eu preciso dessa garrafa para tomar água. E quem tá ali no meio é quem já tem... Esses são o topo, né? Quem tá ali no meio do funil são aqueles que falam, eu preciso dessa garrafa. Mas será se agora? Por exemplo, né? E quem tá ali no fim do funil é aquele que já é a compra direta. Eu vou comprar essa garrafa, eu quero essa garrafa agora. Então, ele já entende a dor, ele já entende que precisa da garrafa e já tá destinado a comprar. Que é a venda mais rápida que a gente fala. Quem já tá ensinado, o público já tá condicionado a realizar a compra agora. Então, quem, principalmente com pouca verba, que quer anunciar, fazer uma estratégia de venda, já anuncia para esse fim de funil, que é para aquela que quer ficar falar com aquelas pessoas que já sabem o que querem, já sabe, é isso que eu quero, principalmente com a internet. Hoje em dia todo mundo consegue pesquisar, todo mundo sabe as informações, onde comprar, onde é mais barato, por exemplo. Como é que se identifica essa pessoa que realmente ela tem a vontade de fazer a compra direta? Porque eu tô falando aqui de um sentimento que é subjetivo. Como é que faz essa leitura dessa pessoa? Eu tô fazendo essa pergunta porque o pessoal é leigo. A minha pergunta é uma pergunta de leigo. Como é que eu vou identificar que o sentimento é subjetivo, que aquela pessoa realmente quer comprar meu produto? Hoje, tudo que você faz, vou dizer no online e depois eu falo no offline. Hoje, tudo que você faz no online gera dado, né? Perfeito. Então, por exemplo, se eu pesquiso uma geladeira, você vai ver que depois eu só vou ver geladeira durante um mês nas minhas redes sociais. Porque ele pesquisou, ele sabe que você está querendo. Interessado naquela geladeira. Então, tudo que você faz gera um dado que a gente analisa e verifica se isso condiz com o seu desejo, com o seu perfil e com o seu comportamento. O cara tá lá, busca assim, geladeira tal, tantos litros, tal. Aquela pessoa já cai dentro do programa de dados ali, fica registrado que ela busca aquele tipo de produto, e se o cliente de vocês for dessa área, o anúncio vai para aquela pessoa. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu ano passado, na Black Friday. A Amazon, né? A Amazon Prime, ela pagou 100 milhões de dólares para transmitir um jogo da NFL, que é de futebol americano. Só um jogo. E esse jogo, ele é toda quinta-feira. Só que o dia correto para a Amazon seria a sexta, a Black Friday, né? Friday é sexta. Exato. Né? Então, eles transferiram, pela primeira vez na história, o jogo de quinta para sexta-feira para ser transmitido no aplicativo da Amazon lá nos Estados Unidos. O que isso aconteceu? Primeira coisa, a Amazon, ela trouxe um público. Ela vendeu uma experiência, ela não vendeu um produto. A experiência era assistir o jogo. As pessoas não estavam ali para comprar. Elas estavam ali para assistir um jogo. Então, ela se conectou com aquele público. Ela vendeu a experiência. A pessoa vai assistir um jogo.
Mas para assistir o jogo, ela precisava estar logada na conta da Amazon. Caramba. Então, o que acontecia? Eu ia assistir um jogo, eu estava logado, e quando você está logado na Amazon, o que a Amazon sabe? E os anúncios começam a subir. Tudo que você pesquisou. Foi a primeira vez na história que uma transmissão do futebol americano, que é uma das transmissões mais caras do mundo, né? O anúncio mais caro é no futebol americano. Teve um anúncio direcionado, ou seja, você assistia um anúncio, eu assistia outro, a Ana assistia outro. Com base no que você pesquisou. Por quê? Ela não precisou jogar o dinheiro dela para que a gente chama mar aberto. Um anúncio de mar aberto para todo mundo. Porque o anúncio de mar aberto vê você que quer aquele produto, vê eu que não quero, e a Ana não quer geladeira nenhuma. Que, a Ana quer fogão. Espetáculo isso. Então você via a geladeira que você pesquisou, eu via, sei lá, um copo que eu queria, a Ana via o fogão que ela queria, certo? Muito bom, vou copiar. Thiago, faz o site. Faz o site, vamos ligar lá no Big Brother Brasil pra transmitir. Pay-per-view agora vai ser no meu site. Espetáculo, né? Exatamente. Caramba! Porque isso se chama... O Thiago é porque o Thiago tá acostumado. Quando eu vejo assim que é bom, o Thiago, faz o site. Isso é importante, porque a gente precisa... Uma coisa que estava na nossa apresentação, lá no nosso evento de lançamento, que foi a nossa colega Luna que falou. Você precisa estar atento aos seus concorrentes. O que está acontecendo de bom no mercado, você tem que olhar e fazer igual. Mas você não pode morar neles. É diferente. Você não pode morar no seu concorrente. Só ficar de olho no seu concorrente, senão você se perde. Desculpa, Flow. Você tem que aproveitar o que Deixa eu ver o que o Flow fez hoje. Vou copiar. Então, mas você precisa postar amanhã. E se ele não postar... Olha os raiozinhos ali, os raiozinhos me denunciando. Não, mas... Aqueles raiozinhos denunciam muita coisa. Mas ali tá perfeito, olha. Tá bom. Você tá de olho no seu concorrente, mas você trouxe pra sua realidade, pro seu público. É isso que é importante. Porque tem gente que só copia, acha que vai dar sucesso. Exato. Cara, se for pra fazer cópia, você não vai pra lugar nenhum. Você pode copiar, começar fazendo uma coisa que tá ali na trend, né? No sucesso. Verdade. Né? Fazendo sucesso. Mas você tem que trazer o seu diferencial. Porque senão você tá sempre atrás daquele concorrente. Você precisa ser bom o suficiente para que seu concorrente também more em você. Te olhe e te copie e se inspire. Né? Copiar não é ruim, né? Não. Desde que você não more naquele concorrente e fala assim, eu vou fazer tudo o que ele tá fazendo. Não, você tem que ter sua personalidade, você tem que ser o seu diferencial. Porque aquela pessoa que fez daquela forma, ela já tem o seu público. A velha frase, só não precisa inventar a roda, né? Sim. Não precisa inventar a roda. Não precisa. E hoje tem tanto conteúdo de valor aí que pode ser assim, inspirado, né? Mas e aí, depois disso? Você copiou tudo. E lembrei depois? De um exemplo qual o próximo post que a gente fala, né? Exato. Como vai ficar? Eu lembrei de um exemplo aqui. A gente falou da Amazon que fez a venda no online, né? Aí o cara lá que tem uma loja de eletrodoméstico falou assim, isso é fácil a Amazon fazer se ela tem os dados todos lá no online e eu aqui que tô assim, atendo na loja física. Como é que eu vou fazer isso? Eu já passei por isso, né? Desse jeito também até eu. Até eu faço. Mas quem tem dinheiro pra pagar 100 milhões, imagina. Exato. Ali é dinheiro. E foi o recorde da história deles. Faz. Esse tipo de marketing, ele é feito tanto no offline quanto no online. Tanto do pequeno quanto pro gigante. Por quê? Porque se você tem um dado, vou te dar um exemplo. Você pega os seus dados dos clientes que foram, foi lá na sua loja. Aí o cliente vai, você tem um sistema, ou você não tem um sistema, você anota, você faz alguma coisa com aquele dado, você pega o telefone, você pede para ele, pede consentimento para ele. Posso te dar mandar uma oferta depois? Anota o dado daquele cliente, viu o que ele visualizou e depois você reimpacta ele, sabe? Você trazer seus dados na Ferreira Gama hoje, a gente consegue saber quem é seu cliente, qual é o seu público, o que ele comprou, o que ele não comprou, o que ele quis, o que ele não quis. Pode integrar o seu sistema de compra, sabe? E o mais legal é que a gente sabe quem é o seu cliente mesmo, né? O que foi lá comprar, quem teve o interesse. E hoje, comportamento, como eu falei para você, nas redes sociais, são todos... geram dados, né? Uhum. Então, eu sei, por exemplo, você vai lá, compra geladeira. Aí eu sei qual é o seu comportamento. Às vezes você vai numa loja de eletrodoméstico, aí você depois vai numa outra loja de eletrodoméstico, você curte
tais perfis nas redes sociais, você faz algumas coisas. Chega até ali no carrinho de compra, mas Eu não compro. não finaliza. Isso. Tudo isso é dado. Aí a gente vai pesquisar também com o seu dado. Vai fazer um anúncio para você, que já queria uma geladeira. Mas a gente também vai fazer um anúncio baseado no comportamento. Então, as mesmas pessoas que têm um comportamento como o seu, provavelmente queiram uma geladeira. Então, a gente pesquisa pessoas com os comportamentos iguais. Então, são públicos semelhantes, que a gente chama. Então, a gente fazendo isso, a gente consegue fazer um anúncio tanto para as pessoas que a gente já sabe, mais ou menos ali que queira, e para pessoas que têm o mesmo comportamento. A gente abrange, aumenta o seu público, né? A gente consegue. Aquela pessoa que está, olha, só vendo para as mesmas pessoas, e aí eu não estou conseguindo crescer. Qual é a melhor forma de crescer? Procurar um público semelhante, expandir. E seus dados, que são o seu maior ativo, é a chave para você fazer isso. Isso acontece, você vai pagar mais barato ou o mesmo valor por uma taxa de conversão provavelmente maior, porque você já está ali destinado para um público específico. Você não coloca apenas em um anúncio na internet, no Instagram, Facebook, no Google, para alguém genérico. Só Gurupi, por exemplo, só Tocantins. Mas isso tem várias pessoas. Quando você sabe quem é esse seu público, as pessoas semelhantes a ele, o seu anúncio sai mais barato e com maior chance de conversão. Então, principalmente para os pequenos negócios, algo bem legal e enfático que a gente fala, esse planejamento, porque eu não estou aqui hoje, exemplo, acabei de criar minha empresa. Não tenho 2.000 para investir em um anúncio para não ter retorno. Então, com isso, a chance de você ter um retorno financeiro de vendas é muito maior do que anunciar somente por região, por idade. É usar a estratégia, né? Que a estratégia, ela faz ou você maximizar seus resultados ou diminuir seu custo para que você possa ter um valor a mais. Porque as pessoas falam assim, consigo anunciar com R$100 na internet? Consegue, se você tiver a estratégia certa. Exato. Se você não jogar seu dinheiro fora. Tem gente que fala assim, eu joguei uma vez, fiz um anúncio lá no Instagram, não deu essa foto aqui nenhum. Tá legal, esse post tá legal, vou colocar R$100 nele. Aí só seleciona lá a cidade, homens, mulheres. É assim que você vai aparecer. Vamos conversar daqui a pouco, a gente vai fazer uma estratégia pra você. Você vai aparecer, vai ter uma entrega. Mas se você pensasse diferente, com esses mesmos R$100, você olhasse para trás e visse, esse aqui as pessoas visualizaram mais. Será se ele não vai ter uma entrega maior do que esse aqui, que só porque tá bonito? Então, é pensar de forma estratégica, é parar, pensar e ver onde você quer chegar. Essa é a estratégia. Não é que esses R$100 não dá resultado se você jogar assim. Dá. Mas, às vezes, para receber o resultado que você precisava, você ia ter que colocar R$700, R$800. E se você usar a estratégia, você consegue ter o seu objetivo com aqueles R$100. Eu vou dar um exemplo, assim, na vida real das pessoas. Quem não entende muito aquilo que a gente está falando. Vamos dizer que tem o seu Raimundo e seu Zé, que vai num bar todo dia. Seu Raimundo e seu Zé, todo dia ele vai no bar. Todo dia ele vai no bar. Aí eu tenho o dado do seu Raimundo aqui. Mas a gente sabe que seu Zé, ele tem o mesmo perfil. Então, por exemplo, eu tenho o seu Raimundo aqui como meu cliente, certo? E eu tenho o dado desse seu Raimundo, que eu tenho o telefone dele, e o telefone nas redes sociais, hoje tudo é interligado. Então, ou o nome do seu Raimundo também, não tem problema. Aí a gente coloca esse dado do seu Raimundo dentro da nossa plataforma, e aí a gente vai fazer anúncio pro seu Raimundo. Aí a gente fala assim, olha, peraí, seu Zé também, ele vai todo dia lá, né? Então, mas ele vai no meu concorrente. O que eu vou fazer? Ele tem o mesmo perfil, seu Zé e seu Raimundo. Eu consigo anunciar para o seu Raimundo. Mas eu não vou anunciar para Dona Maria ou para o seu João, que não tem esse comportamento. Eu vou focar meu anúncio naquelas pessoas que realmente são naquele fim de funil. É claro, se eu tenho dinheiro sobrando, se eu tenho posso fazer uma campanha mais robusta, eu vou fazer para o topo também e para o meio de funil. E aí Mas se eu tenho um dinheiro curtinho, outra estratégia, é outra forma, outra comunicação. Mas se eu tenho um dinheiro curtinho, eu vou focar no seu Raimundo e seu Zé, porque eu sei que a chance deles serem meu cliente são muito maiores. Uma coisa que eu lembrei aqui agora. A gente está falando assim, focando muito em empresas, né? Empresas e empresários. A primeira pergunta que eu vou fazer, eu vou já falar elas aqui, porque eu posso esquecer.
A primeira é, se o empresário, ele interessou por isso tudo, o passo a passo de como vai funcionar caso a Ferreira e Gama for trabalhar a empresa dele para ter sucesso. A outra pergunta que eu ia fazer é em relação aos influencers digital. Hoje, a própria marca é a própria pessoa. E muita gente entendeu que ela quer fazer dinheiro com a pessoa dela. E existe uma dificuldade muito grande, gigantesca, daquela pessoa realmente galgar o sucesso, viralizar vídeos e tudo mais. Vocês também têm essa estratégia pro influencer particular, correto? Sim. Dito isso, agora eu tenho uma certeza que eu não vou esquecer as minhas duas perguntas, porque eu já lancei. Eu não sei se eu vou lembrar de responder, né? Faz isso comigo, não. A primeira, o empresário achou interessante toda essa questão que a gente apresentou aqui e para ele entender como é que a Ferreira e Gama vai agir com a empresa de um modo geral. Eu falo modo geral porque não sabe o que pode procurar vocês. Como é que a Ferreira e Gama age? Ela chega, pega a empresa, faz uma leitura, quanto tempo demora essa leitura, depois ela vê qual o tipo de estratégia seguir, até quando ele pode receber o resultado, porque infelizmente o público que é leigo, eles contratam esperando um retorno. A primeira pergunta que a gente recebe é sempre essa, né? Não é? Quando que vai dar certo? Quando que vai dar certo isso aí? Quanto tempo eu preciso para converter isso aqui? Pronto, é isso. Quem tá assistindo interessar, a primeira coisa dele é isso. Será que realmente esse trem dá certo? Será que eu não só vou gastar dinheiro? Como é que a Ferreira Gama faz? Quais são os passos dela? Primeiro, a Ana é especialista na análise de perfil. Olha, eu falo sem medo de errar que a Ana é a melhor profissional dessa área. De analisar, ela faz um raio-x da sua empresa, do seu perfil, assim, da melhor maneira. Ela descobre coisa. Eu vou tirar umas casquinhas aqui, que eu não sou besta pra aproveitar que tá gravando. Thiago, já separa o perfil do Poderoso Pod aí. Já senta ali do lado, cola na... Eu falo assim, sem medo de errar, que a Ana é a melhor especialista em análise de perfil hoje. Acho que no país. Então, o primeiro passo é analisar o perfil, correto, Ana? Sim. De esposa para um levantamento de perfil que esposa. você está mostrando pro seu público, pro seu cliente. Então tá, o cliente chegou, primeiro que você faz é olhar as redes sociais. E a gente olha com o cliente. Ele chega, a gente marca uma reunião pra gente ver o que você precisa, o que você quer alcançar com isso, quais são suas expectativas. A gente faz esse alinhamento de expectativa também. Tem muitas pessoas que chegam já nas últimas. Porque você não contrata uma empresa de marketing quando você Me vê esse cliente na cabeça já assim, eu não sei o que eu quero, eu só quero ganhar dinheiro. Sim. Meu produto é tal. E eu preciso rápido. Exato. Porque quem tá lá no topo não pensa, vou ampliar isso aqui, só quando já tá um caminho andado. Então, quem chega para contratar uma empresa de marketing pra gente é quem quer algo rápido, né? E a gente fala, é uma constância, é um trabalho que você tem que fazer e não é do dia pra noite que você vai chegar aqui e vender. A gente faz toda uma análise do perfil, vê o que ele quer mostrar, quais são as dores deles, entende quem são os clientes. A gente pede dados também para a empresa que ele tem, que a gente utiliza para facilitar esse processo. E a gente vai... Analisa a concorrência. Analisa a concorrência. O que eles estão fazendo? Quem são a sua concorrência? Hoje em dia, você se inspira em quem? Vamos lá ver. É que nem o caso que eu estava falando. Você fez os raios, né? Você usou algo como inspiração. E o que ele está fazendo diferencial que você pode trazer para você também? Não é só aquele copia e cola. Exato. Mas vamos fazer um planejamento, vamos trazer isso que já está dando certo e potencializar na sua marca. A gente pede um prazo de 3 meses para a gente fazer esse trabalho, esse entendimento de perfil, começar a fazer o monitoramento das redes sociais, fazer a alteração do visual, do brand da marca que ele quer mostrar e começar, caso queira, nos anúncios, segmentando os anúncios. Acho que a maioria das agências pedem 3 meses. Isso não quer dizer que você só vai ter resultado daqui a 3 meses. É uma construção. Quando você muda uma página no Instagram, querendo ou não, quem chegar ali já vai... Olha, teve uma mudança. Vai se interessar por aquele conteúdo, por aquele objeto que você está vendendo, seu produto. Então, isso já vai vir pessoas. Quando você tá de cara nova, começa a se mostrar para o seu público diferente, já vai trazer as pessoas. Mas
quando a gente começa ali a trazer esse público, a fidelizar esse público, a entender a ação que ele está tendo e elevar a sua marca para assim vir mais resultados, a gente pede um prazo de trabalho de 3 meses, mais ou menos. Que é quando a gente começa o estudo, faz a construção e a gente faz o alinhamento ali de entrega. Porque é muito Entendi. importante entender, por exemplo, você fala assim, Lucas, Ana, a Ferreira Gama consegue fazer um trabalho que alcance em um mês, em uma semana? A gente consegue fazer um A gente trabalho. alcançou em um dia, né? A gente alcançou em um dia. Mas o planejamento foi durante um mês, né? Sim. Pra alcançar em um dia. Mas consegue? Consegue. Mas uma coisa que é importante é padrão na nossa vida. Isso é na vida toda, em qualquer sentido, qualquer área, qualquer negócio. O que vem rápido, vai rápido. Então, o que você faz para alcançar de uma forma muito rápida, exponencial, aquilo ali, a chance de você perder aquilo ali também Se você rápido. não tiver um planejamento, um plano para isso, vai muito rápido. A Vai muito vida rápido. funciona assim, A né? vida funciona assim. Então, quando você faz alguma coisa, é muito mais sólido. Você tem uma conquista real, sabe? Se você planejou, se você faz. Então, por que a gente fala 3 meses? Porque são 3 meses de aprendizagem. Que a gente vai junto com a empresa. A Ferreira Gama, ela não é só uma agência de marketing. Ela é um parceiro do negócio. Uhum. Porque a gente vai estar ali o tempo todo. Tá dando certo, tá funcionando. Porque eu não sei se as pessoas, muita gente acha assim, a Ferreira Gama vai vender para mim. A gente não vende. A gente anuncia. O nome já fala, anúncio, né? Por exemplo, marketing. A gente conduzir o mercado. Porque se a pessoa tiver a expectativa de que vai fazer um anúncio, colocar uma publicação e aquela publicação vai vender, ela tá indo pelo pensamento errado. Apesar que é diferente, né? Pra eles entenderem. Porque anúncio, de forma genérica, é aquele que ele vai lá, vem uma empresa de TV, filma o ambiente dele, bota aquele locutor, Isso. olha aqui, a empresa tal, na rua tal, não sei o que lá, com ofertas especiais, não sei o que lá, e papapá, aqueles 15 segundos, acabou, foi embora. Essa forma de anúncio que vocês colocam, existe todo um estudo de mercado por Sim. trás e um direcionamento para a pessoa com potencial de compra. Exatamente. E Né? quem fecha essa compra? Muitas pessoas falam, eu paguei tanto para anunciar, tantas pessoas viram, mas eu não fechei nenhum. Oh. Mas qual a importância ali de estar alinhado com a equipe de marketing? Quem vai fechar essa venda? É o seu vendedor. Então, toda a orientação também que a gente passa e esse contato direto com quem vende é importante. Porque o anúncio, como dizem, né? É um anúncio, você vai levantar o seu produto, mostrar para mais pessoas. Mas quem vem e faz o fechamento, a venda, é o vendedor. A gente trabalha que nem no vôlei, né? Tem o Uhum. levantador e vai ter aquela pessoa que vai Vai- cortar a bola exato. e fazer o ponto, né? Nós vamos levantar a bola para tua empresa e vamos te ajudar a quem for fazer esse ponto para você. Uhum. Mas tem que ser junto, tem que ser conjunto. Tem que ter tanto a Ferreira Gama quanto o seu lado comercial ali trabalhando. Por isso que um dos produtos que a gente sempre colocou, como a gente falou assim, quando começar a gente tem que, pela nossa experiência, tem que estar desde o início a mentoria. Hoje a gente está fazendo mentoria individualizada, mas a gente vai fazer ela de forma geral. Mas por quê? Porque não adianta a gente fazer um anúncio hoje, eu falo um anúncio, não é nem só o pago, não. É você colocar uma informação ali na rede social. O que é o anúncio? É você dizer para o seu cliente que você está vendendo alguma coisa, que você está no mercado, que você tem um produto, alguma coisa nesse sentido. Então, quando você coloca essa informação lá, se a gente traçou uma estratégia, se a gente tem um objetivo, se a gente está fazendo alguma coisa, se seus funcionários não souberem como que está fazendo, como captar, como segurar esse seu cliente, ele não vai vender, porque ele não está na estratégia. Então, por isso que tem que ser uma coisa em conjunto. Porque a gente vai começar a estratégia, a gente vai levar o cliente e você vai capturar ele e vai fazer a venda. E você tem que saber o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, para também traçar a estratégia. Porque nós somos especialistas no marketing e a empresa é especialista no negócio dela. Então, ela sabe o que realmente o negócio dela é importante para ela fazer alavancar. E juntando esses dois, aí não tem erro. É só sucesso. Porque É engraçado, né? Que ainda tem pessoas que falam assim, eu não preciso de marketing, nunca mexi com marketing. Mas o marketing não é só a publicidade em si. Uhum. O marketing, principalmente para pessoas, se você pensar, eu vou me vestir porque eu quero ir numa festa hoje. Então, a sua importância de passar uma imagem para outra pessoa, isso também é o seu marketing. Então, o marketing ali é o movimento. No caso da gente, é o movimento do mercado. O que você vai fazer perante o mercado para se destacar. Mas todo mundo hoje precisa do marketing.
Toda Tudo tá em empresa faz marketing, né? Toda empresa faz marketing. Tem gente que falava assim, a Tesla não faz marketing. Tesla não faz. É uma das maiores marqueteiras do É a mercado, Tesla. é a Tesla. É que ela não fazia anúncio pago. Até uns meses atrás ela não fazia anúncio, nunca fez anúncio pago. Mas ela tava em A todos. Tesla, eles falam isso da Ferrari também, né? Que não faz anúncio. E fazer Mas anúncio pago, eles né? não pagam anúncio, mas eles fazem marketing. Hoje você sabe quem é Tesla, hoje você sabe quem que é E Ferrari. hoje eles fazem também, porque viram a importância e é o Exatamente. diferencial que E faz, olha né? que os carros não é em abundância assim no mercado, né? Não tem, você não vê toda hora. Porque eles traçaram estratégia e falaram assim, na nossa estratégia não precisa pagar, porque a gente vai fazer uma coisa diferente. Então, marketing é tudo aquilo que você faz para conduzir o mercado ao objetivo que você quer alcançar. Perfeito. Conduzir as pessoas a entenderem aquilo, a comunicação que você quer passar, o conteúdo que você quer passar. Tanto no lado pessoal, quanto na empresa, quanto no político, quanto no governo. Tudo é marketing. Hoje a Ferreira e Gama, ela é especialista para empresas de qualquer ramo, correto? Sim. A Tá. gente tem soluções desde empresa que está iniciando, de pequeno porte, a empresas que estão no mercado, que querem realmente fazer um diferencial, alavancar as suas vendas. A gente tem suporte para todas. Tem aquela história daquela empresa que estava assim, sem saída. Vocês têm alguma história do tipo? Aquela assim que, essa aqui não tem jeito, essa aqui vai para UTI. A UTI foi a Ferreira e Gama. Chegou a lá, gente tá com uma, né? E nós temos um caso muito, muito legal, da nossa própria sócia, que a Tá pessoa ali, que né? virou a nossa Ela sócia, que ficou tá bem nossa aqui. sócia. ela me contou um pedacinho lá na frente. Por que ela virou a nossa sócia? Porque ela sentiu na pele. Ela estava sentindo a dor realmente da necessidade do marketing. Ela gosta muito de mostrar o antes e o depois dela, sabe? Antes e o depois do marketing. Porque o que estava acontecendo com a Isabela? Isabela, ela trabalhava, ela é odontopediatra, das melhores de Palmas também. Se não a melhor, acho que. Pra mim, a melhor, com certeza. É a quem eu coloco onde os meus filhos. Né? Legal. A Isabela, ela trabalhava em clínicas de outras pessoas. Alugando então ela sala. trabalhava assim, alugava uma sala e trabalhava naquela clínica. Aí ia lá lá em Taquaralto, ela alugava uma clínica e ia pra lá. E depois ela ia pra Paraíso, alugava outra clínica e ia pra lá. Ela, no final do mês, ela estava completamente acabada, porque esgotada. E porque ela estava tacando para todo lado ali. E o engraçado, ela atendia todo mundo, porque a pessoa ia naquela clínica porque ela estava lá. Ela já tinha o público dela. E foi isso que ela começou a perceber, eu tenho meu público. Então eu preciso trabalhar esse público, eu preciso trabalhar melhor. Eu preciso me comunicar melhor com essas pessoas. E ela começou usando o marketing. Chegava numa clínica, você não tava, falava, tá lá na clínica, tá o povo, ia atrás. E era só ela, né? Porque Que legal. a pessoa que é boa, ela consegue fazer Exato. aquilo ali, o trabalho dela. E qual o papel do marketing? Nosso, marketing estratégico. Porque você perguntou, vocês atendem todo mundo? A gente atende todo mundo. Mas a nossa especialidade é o marketing estratégico. Né? Então, a gente vai criar a estratégia para poder atingir o seu marketing, o seu objetivo. Então, como que foi para a Isa? A Isa criou a marca dela, ela não tinha marca. Ela começou a criar a forma de comunicar, mostrar os diferenciais dela. Hoje, a Isa tem 2 clínicas próprias. Tem uma marca. Terceira. Tá indo para a terceira. É uma referência na cidade. Parabéns. Todo mundo conhece a Isa. A pessoa pode não ter ido no consultório da Isa, mas sabe quem é a Isa. É referência. Referência. E Ela isso por referência. tudo no offline, que agora ela está trazendo para o online. Ela está refletindo todo esse crescimento no online também, para alcançar mais pessoas. E eu sou amigo da Isa. Aí, Né? E o melhor, ela fez isso com a personalidade dela. Porque você vê hoje muita propaganda de odontopediatra, que o odontopediatra faz lá, aí vai fazer uma brincadeirinha, faz uma Isso, dancinha do verdade. TikTok. Eu não lembro me corrija se eu estiver errado, da Isa ter feito isso, porque não é o perfil dela. Uhum. Ela não trata a criança como uma coisinha, né? Ela é doutora, ela impõe a autoridade autoridade dela. dela como doutora e explica para a criança de uma forma muito lúdica. Eu posso dar o meu relato pessoal em relação a isso e como isso funciona muito bem, porque minha filha,
ela precisava ser amarrada, literalmente, para poder ir no dentista, porque ela teve Trauma, problema. né? Ela Desde o caiu, primeiro. quebrou o dente. Aí, muito sangue. Mãe e pai só desespera, né? Aham. E aí a gente ligou de madrugada, Isa, pelo amor de Deus, socorre. E Então, ela ela tinha um não trauma. deixava, ela tinha um trauma aquilo. Hoje, ela acorda com um feijãozinho no dente, ela fala assim, vamos na doutora Isa? Olha Tá só. feio, mamãe, Tá tá feio. feio. Não, Vamos então lá, é né? boa. Isso é... Porque criança realmente tem pavor. E ela só conseguia fazer os tratamentos dela na camisa de forças, aquela que coloca pra imobilizar Era a sério criança. mesmo. Fora porque que a criança precisava tranca a ser. boca também, né? Sim, sim. Muitas mordidas, né? Então, caramba. a Isa, é que nem a gente falou, ela usou um marketing no lado pessoal dela ali, né? E também ela usou o marketing na forma de comunicar com a criança para poder atingir o objetivo dela, né? Então, a E comunicação. colocando a personalidade dela, não seguindo um padrão que ela não gostaria. Ela sabia que o público dela era infantil, precisava colocar algo ali lúdico para a criança, mas não precisava se vestir de fada, não precisava fazer outras coisas, porque ela não gostava daquilo. Então, ela achou outra forma de se comunicar. E hoje ela tem a turminha da tia Isa, que são as animações, os ursinhos que ela tem, que é a forma de comunicação, até para mostrar, ensinar para a criança. E como é que foi esse encontro da Isa com a Ferreira e Gama, que vocês tirou ela desse afogamento, desse sufoco? Eu acho que as coisas boas, assim, elas acontecem, parece que de forma instantânea. É uma conexão instantânea, sabe? Porque a Isa, ela é nossa sócia, mas é amiga, parceira, é madrinha da minha filha, né? Então, a gente sentiu... Lembra que eu falei pra você? Quando a gente estava trabalhando lá nos Estados Unidos, a gente falava assim, a gente tem a necessidade aqui também. Aqui. E a Isa era uma das pessoas que tinha necessidade. Falou assim, vamos trazer pra cá? Vamos fazer acontecer? Porque eu acho que aqui precisa muito, tem uma carência. E a gente trabalha Isso é sempre... verdade. O mercado, a gente precisa trabalhar na dor do cliente. Então, foi a Isa que nos condicionou. Hoje, a gente trabalha, tem muitos dentistas, né, no nosso portfólio, exatamente por conta da Isa. Porque a Isa mostrou para todo mundo como que um marketing que é possível. E E todos satisfeitos, né? Todos satisfeitos, né? Todos, até agora, sim. Vamos continuar. Agora uma questão é, os influencers hoje, que é muita gente querendo ser influencer digital, querendo trabalhar com a imagem própria, só que tem muita gente que começa e depois desiste. Porque sabe, gente, trabalhar com a internet difícil. não é fácil. E se manter lá Não é existe mais uma difícil carga, ainda. exatamente, existe uma carga horária antes de você chegar lá, que é dificílima. E quando chega lá, ela dobra. Exatamente. Correto? Ela dobra. Aí, por isso que a gente vê casos de pessoas que não têm um preparo mental antes, que quando chega lá, comete suicídio, porque não aguenta a pressão, não tem preparo psicológico, é tudo uma questão. Para essa galera que está começando, como é que a Ferreira e Gama trabalha se caso um influencer procurar para a Ferreira e Gama administrar a carreira dele, por exemplo? A primeira coisa que é muito importante é saber o que aquela pessoa vai passar. Qual é o conteúdo? Porque hoje um influencer o próprio nome diz, ele está ali para influenciar as pessoas e o público dele. Uhum. Então ele precisa saber o que ele quer falar. Qual é o assunto? O que ele quer passar? O que ele quer transmitir? Vamos supor, uma pessoa que tem um canal de humor, um perfil de humor, ele quer passar o quê? Felicidade, entretenimento e tal. Uma blogueira fitness, ela quer passar saúde, bem-estar. Então tem que definir uma linha. Quem atira para todos os lados acaba não tendo resultado nenhum. Então, a gente precisa primeiro sentar e definir essa linha. Verdade. A segunda é ser verdadeiro. Principalmente no marketing de influencer. A sua marca é você. Na sua vida real, né? Real. Então, aquilo ali que você tem que passar o que é você. Não adianta. Hoje as pessoas conseguem perceber as pessoas que não são verdadeiras na internet. Hoje é nítido. A gente tem que ter uma conexão com aquilo. Então, a gente tem que criar aquela conexão para aquela pessoa. Então, a gente vai auxiliar a pessoa a ter o tom, a conexão, o que falar, o que não falar. Porque tem muita gente que vai pelo dinheiro e só o dinheiro. Dinheiro é importantíssimo, porque é o que vai capitalizar o influenciador. Se ele for trabalhar para aquilo ali, ele vai precisar daquele dinheiro. Mas ele precisa de fazer de uma forma correta, certo? Vamos supor. Ele não pode fazer qualquer anúncio. Ele não pode colocar o nome dele em qualquer lugar.
Porque hoje tem uma Não política... pode se aliar a qualquer marca, a estar em qualquer lugar. Ele tem que definir se ele quer passar um ar de intelecto, então haja como tal. Ele quer passar algo descontraído, então se cerque de pessoas daquele mesmo perfil que você. Você vai se inspirar, você vai agregar conhecimento. A gente e reflete aquilo que a gente está ao nosso redor, o nosso comportamento. Então, é isso interessante. Defina o que você quer mostrar para suas pessoas. Defina seu nicho de mercado. Você quer falar para aquelas pessoas? Então, faça um planejamento. Constância, sempre. Constância é do que a gente fala. Planeje um conteúdo semanal, mensal. O que você vai postar? Veja os seus horários de pico, os horários que mais convertem para você. Conteúdos que falem sobre as principais dúvidas. O que aquele público que está ali querendo saber sobre o mundo fitness está buscando hoje na internet. No Google é fácil, você começa ali a colocar que sempre abaixo vai ter uma segmentação do que está sendo mais buscado. Então, essa é a dúvida do mercado hoje em dia, vou fazer um vídeo sobre isso. E os primeiros minutos, segundos do vídeo, os 5 segundos são os que mais atraem a pessoas, os mais importantes. É onde você vai falar sobre aquele assunto e saber se você vai prender ou não a quem está assistindo. Porque um vídeo longo e você deixa para falar o que você vai resolver no vídeo, no final, ninguém assiste até o final hoje em dia. A pessoa pula. Então, faça um cronograma do que você quer falar. Tem que ser uma crescente ali, Uma né? crescente do que você quer falar com ele. E assuntos que estejam, principalmente, ligados hoje em dia, em alta, para você conseguir ir crescendo, viralizando, no caso. As trends, hoje em dia, principalmente para influencer, use isso a seu favor, porque não? Coloque o seu diferencial ali, coloque o seu jeito, o que você quer transmitir e faça, aproveite. Hoje a internet é o que a gente mais tem, mais democrático também, querendo ou não, com os anúncios pagos. Utilize isso a seu favor. Mas se manter lá, como você falou, é o mais difícil. Chegar, viralizar, tem muita gente hoje boa no mercado. Mas e aí, você vai ser só mais uma pessoa boa ou você vai mostrar um diferencial? O que você tem que você quer se destacar, você quer mostrar mais? Então, é isso que você tem que entender. Quem é você? O que você quer fazer e onde você quer chegar e utilizar isso. Exatamente. Você tem que ter uma linha e o objetivo e seguir esse objetivo, né? O bom das redes sociais hoje, da internet, é que ela democratizou. Todo mundo tá lá, né? Tem uns lados ruins, óbvio. Tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado negativo. Mas eu acho que uma das melhores coisas é isso, democratizou. Então, você consegue ser você mesmo, porque você tem um público que gosta de você. Exato. Né? Que vai gostar das mesmas coisas que você. O produto é você mesmo, né? É você mesmo, né? E não adianta você querer fazer alguma coisa que não é seu perfil. Eu gosto muito da história de um influenciador que é o Matheus Costa. Eu não sei se vocês conhecem. Ele é aquele que fazia uns erros de português com o pai dele. Eu gosto muito da evolução. Conheço, sei. Da evolução dele. Que ele faz errado e o pai dele fica zangado? Que o pai dele... Sim. Eu acho a evolução do Matheus Costa como um influenciador perfeita. Por quê? Porque ele definiu o tipo de conteúdo que ele queria. Que era um conteúdo família, mas para entreter. O perfil dele é entretenimento. Então ele agrega aquela família o tempo todo nos conteúdos dele. Por quê? Porque ele quer passar o quê? Família, os valores que ele quer passar de uma maneira descontraída. Então, e até quando ele utiliza vendas, fazendo as collabs, ele utiliza a família dele para dar crescente no vídeo. E depois ele fala que é uma venda. Associado à imagem dele. Ou seja, só aquilo que ele acredita nas redes sociais. Então, é muito legal isso. Então, quando você for fazer um anúncio, fazer uma parceria, você tem que pensar na estratégia de se aquilo ali faz realmente bom para você ou se é melhor você perder aquele dinheirinho naquele mês para ganhar muito mais depois, entende? Então, estratégia também com essa parte, claro, isso aí é pessoal, né? Você tem que ver o que é melhor para você no seu dia. Só um adendo, a gente está conversando sobre influenciadores.
Nós temos um cast de influenciadores também no parceiros, na nossa empresa. Ela ajuda muito a vender, né? Por isso que eu falei que ela é boa. Ela já pegou o gatilho para vender o Temos produto. empresas que não basta você mostrar o seu produto, você tem que alguém, a influência, né, deles, utilizar a importância deles ali com seguidores para gerar um conteúdo para sua página, para sua empresa. E a gente pensou nisso também, principalmente para os pequenos empresários, pequenas empresas. A gente tem parceria com vários influenciadores em Palmas e na região para realmente produzir esse conteúdo. As páginas de notícias locais também, elas são muito fortes, né? Sim, muito fortes. Muito fortes. O nosso eu caso... digo, inclusive, que esse ano é o ano das páginas. Esse ano é o ano das páginas. Por quê? Porque as pessoas estão buscando informação nas páginas das redes sociais. Não sei se esse vai ser um impacto muito positivo ou não, porque eu acredito na democratização da informação também. Mas tem que ser de forma responsável. Espero que as pessoas que estão nessas páginas tenham a responsabilidade que eles vão ter, porque se for, isso vai ser fantástico. Se não deixar ser corrompido por políticos, né? Exatamente, porque isso para mim é fantástico. Se feito da maneira certa... Nos últimos 2 anos, páginas estão crescendo muito. Todo mundo não tem tempo, muitas vezes, ou não tem paciência de assistir um conteúdo na íntegra. Você vê o resumo e uma frase ali em uma página, você toma como verdade para você. Exato. É algo muito bacana, porque democratiza a informação, mas se aquela informação não for verdadeira... Porque as pessoas hoje têm um mal, né? Que as pessoas não têm tempo, né? E não se aprofundam muito no conteúdo. Então, elas são muito influenciadas pelo aquilo que elas leem. Vou dar um exemplo. O Galaxy está lançando um Galaxy AI, que é um celular totalmente ligado à inteligência artificial. Então, ela vai acessar um site lá, aí vai ver uma notícia, vai lá em cima. Antes de você ler a notícia, já tem um resumo. Vamos supor se esse resumo está direcionado ou se ele não está. Se você não se aprofundar naquilo, você vai consumir só a informação que a determinada empresa quer passar para você, ou determinado grupo quer passar para você. Por isso que eu acho que é muito importante as pessoas terem senso crítico. Né? Tão interessante você estar falando, porque a gente vivencia hoje a guerra de narrativas. E as narrativas, todo mundo já viu que quem construir da melhor forma, na melhor estratégica, leva o bolo. E as pessoas mesmo têm que que não seja aquilo que você... na íntegra correta. Exatamente. A guerra de narrativa está em alta, viu? Por isso você falou isso aí da inteligência artificial, cai como uma luva, realmente. E esse ano também, as tendências para 2024 é cada vez mais a utilização da inteligência artificial. Hoje em dia, tem muitas no mercado e estão vindo cada vez aprimoradas, lançando novas no mercado. Então, essa questão de você conhecer a fundo, valorizar o seu público. Não importa se você tem 2.000 seguidores ou 2 milhões de seguidores. O que importa é a conexão que você forma com eles. Então, isso em 2024 já vem em alta, mas em 2024, principalmente, está em uma crescente cada vez maior. E o uso das inteligências artificiais também no mercado, que estão cada vez em alta. Exatamente. Hoje a Ferreira e Gama, dentro do estado de Tocantins, ela consegue atender qualquer empresa que tenha interesse nos serviços? Sim. Hoje no estado a gente atende o estado todo. E a pergunta que não quer calar, como é que você faz para uma cidade que não tem prédio? Mas a gente faz marketing. A gente constrói. Toda cidade tem uma igreja para fazer uma projeção. Uma projeçãozinha, né? Tem aquela igreja no centro da cidade que dá para fazer também. Legal, uma igreja legal. Eu pensei numa estratégia aqui, mas essa estratégia é um pouco complicada, né? Porque tem um fiel que pode olhar, não sabe, você sabe que os fiéis são mais velhinhos, não entende de estratégia digital, ele pode olhar e achar que é uma aparição ali. Então, aí que viraliza mesmo. Vou contar um detalhe. Essa projeção que a gente fez era o primeiro passo de 3 passos que a gente tinha planejado. A gente ficou nesse, porque a gente está aguardando para o próximo. Aguardem, por sinal, o que vem por aí. É porque fez tanto sucesso. A primeira fase que a gente planejou 3 fases da campanha. A campanha eram 3 fases. Porque a gente, como eu falei pra você, a gente minha cabeça é maquiavélica demais. Eu tô aqui pensando uma coisa. A gente falava, se acontecer isso, a gente vai fazer isso. Se não acontecer isso, a gente vai fazer aquilo. Se acontecer... Então, a gente planejou tudo. Aí, a gente tinha 3 fases. Só que na primeira fase, eu me surpreendi. Nosso planejamento, a gente planejou, mas a gente não imaginava que ia ser tanto.
Então a gente falou assim, não faz sentido a gente lançar logo a segunda fase. E Porque a gente, quebrar esse em alta. quebrar. Na semana foram 870 mil pessoas que viram 839. conteúdo. 839, muita E coisa. aí, se a gente fizesse uma, poderia ser que não Depois, se vocês viralizasse acoplam som desse negócio. Eu pensei no negócio aqui, Thiago, tô com um pouco de medo de falar. Jogar um som de uma trombeta. Aí acabou. Pode, Carol? A atenção vai ser máxima. Todo mundo vai mas parar o tem que tá fazendo e vai ver o meu marketing. Mas tem Claro, que de preparar alto o impacto. hospital também, que vai ter muita gente que vai pra lá, né? Mas é isso, pensa fora da isso caixa, aí. pense alto. Você pensar pequeno, sonhar pequeno vai dar o mesmo trabalho. É verdade, Então, é verdade. quanto mais eu digo alto, mais criatividade você tiver, mais alto você vai. E eu digo mais ainda, aproveita as oportunidades. Que nem a gente falou, assim, a gente teve uma oportunidade muito boa. Por quê? Porque na primeira fase já deu muito sucesso. Se a gente esperasse uma segunda fase, porque a gente não ia revelar que era a Ferreira Gama naquele momento ainda. A gente ia revelar na terceira fase. Mas a gente aproveitou o momento, aproveitou a oportunidade que a gente tinha. Então, assim, planeja. Planejar é muito importante. Mas não fique aberto cego às ao seu oportunidades. planejamento. Monitora. O que está acontecendo? E aproveita as oportunidades que aparecem. Porque você precisa estar sempre atento àquilo que está ao seu redor para você poder ver se você não tem uma oportunidade que está batendo aí na sua porta e você Verdade, é você está verdade. focado no seu... Não, tem que fazer isso, aquilo É ali. isso, E aí tem a chance da receitinha sua ali vida na que sua você porta e você tem. perdeu. Você segue uma receita, que tem muitas receitas por aí, principalmente no meio digital, faça isso, e fica preso nela. E não aproveita as oportunidades que certeza que batem a porta. É só você ficar atento para recebê-las também, aproveitá-las. Hoje a né? sede tá em Palmas Sim. e atende o Tocantins inteiro por Palmas, né? Por palmas. Se a pessoa quiser achar vocês pelo Instagram, qual é o Instagram? Ferreira Gama Marketing. Ferreira Gama Marketing. Pra não finalizar assim e tal, tem que ter aquela analisada de página, né, Thiago? Bota aí. Volta aí. Coloca aí. Vamos ver. Coloca o Poderoso Pod aqui e vamos ver as... Você vai ter As uma análise rapadas. de uma especialista. Você vai ver o que é um especialista. Oxe. É análise de perfil. Sem, Mas a página de vocês sem pagar é até bem injeção na estruturada. testa. Tem, procura aí. Tem aí no Poderoso Pod, já vai estar lá. Não, é só abrir a nova aba ali, que já tem o Instagram. Nova abinha lá, ó, no maisinho. Isso. Página inicial, né? Isso. Não, tem que clicar em Instagram. Isso. Não, aí você Ah, vai tá, clicar tá na lá minha. embaixo, perfil, ó. Você tá na minha, Thiago. Isso, muda aí. Muda lá no perfil lá. Isso. Esse é o seu pessoal. Você quer ir pro seu outro perfil? Só É. pesquisa ali, clica em pesquisa. Coloca o nome da página. Ó o primeiro aí, ó. Olha Referência, tem que ter Ó o referência. flow lá. Ó, entregando ele. Já dei uma bicada ali hoje. Se você olhar as minhas também, Ai, ai. Tá aí. Ó, Recém-lançado. a gente tem uma base para a estrutura de um perfil. Lá em Você pode cima. subir um pouquinho? A foto tem que ser clara e objetiva, mostrando o que esperar dessa página. Então, a logo de vocês, principalmente que é viva, tá bem legal. eu Poderoso eu Pod posso oficial. fazer uma... Fica à vontade. Fica à vontade. Eu só mudaria uma coisa aqui, que é uma tendência, e a gente fala, né? Sim. A gente tem que observar os outros. A gente tem colocado uma aura ao redor das Da logos. logo. Porque é uma tendência. Você imagina, você tem lá o Isso seu é verdade, Instagram. eu tenho percebido isso Cê- mesmo. Você tem o Instagram e tem muitas bolinhas. As que se destacam são algum que tem alguma coisa aura A ali. do diferente. Cristiano Ronaldo tá assim. Pois é, isso é uma tendência. Por quê? Sim. Porque destaca. Porque ali tem 500 pessoas, 600, não sei quantas pessoas você segue. Verdade. Aí vai aparecendo lá quando você tem no Stories. Uhum. Se você tiver alguma coisa chamativa ao redor, Você mostra, induz. o Instagram vai te mostrar o perfil de todo mundo que colocou um stories. Se o seu tiver algo diferente, o seu olho vai no diferente sempre. Verdade. Então, a logo tá ótima, que ela é viva. Só colocar exatamente isso que o Lucas falou, se vocês quiserem. Essa áureazinha, de preferência da cor que mais destaca.
para quando alguém vê, chamar essa atenção. Isso lá nas buscas, né? Isso. O podcast de vocês, todos os segmentos? Esse aqui é geral. Sim, geral. Podcast. O nome ali, abaixo do seu nome, facilita na busca. Quem quer pesquisar algo, vai colocar um podcast, algo relacionado. Então, facilita nas Que é o que tá buscas. na barra na frente ali, né? Poderoso Pod barra podcast. Que é o nome e na frente. Geralmente, quando tem algum podcast direcionado, especial, a gente coloca o assunto também. Dependendo de como vocês Que facilita. Vamos facilitam supor, a busca. um dentista. Ele tem só o nome ali, né, na descrição. Doutora Isabela Ferreira Neves. Aí ela tem que colocar odontopediatra. Por quê? Quando a pessoa pesquisar no Instagram odontopediatra, vai aparecer a dentista também. Entendi. Entendeu? O Instagram direciona na aba de explorar para as pessoa pessoas que querem pesquisam aquilo. sobre aquilo. Sobre Maravilha. o assunto. Então, vamos colocar uns destaques legais. Pois é. Vamos, Sabe os por que eu não destaques coloquei são muito destaque? importantes. Você sabe por que eu não coloquei os destaques, né? Não, conta, por favor. Porque o Flow não coloca. Então, fazer um aí é o seu diferente? diferencial. Vamos fazer um diferencial. Vamos. O que mais impactou, o que mais viralizou vocês? Quais informações que vocês querem passar para o seu público? As mais importantes? Vocês querem passar a localização, do que se trata, quem apresenta? Quais são as informações cruciais que vocês querem que o público de vocês saibam? A gente utiliza sempre os destaques para trazer essas informações e deixar claro do que o perfil se trata. Aqui em cima, na biografia, é muito pouco para vocês falarem Sobre exatamente tudo isso. sobre tudo isso. Então, a gente utiliza os destaques com algo chamativo também, para prender a atenção, para passar essas principais informações. Principalmente para uma empresa, ela não vai atender todo mundo. Segmenta as principais dúvidas que eles te colocam e coloca aí. Porque quando alguém entrar em contato com vocês, ele não vai perder tempo falando, onde vocês ficam? Vocês são de onde? Qual o Então- seu cardápio de preço? Me manda, Verdade. por favor. Se você tiver um cardápio aqui do que você oferece no seu restaurante, a pessoa já vai chegar, direcionar uma mensagem querendo fazer um pedido, na maioria das vezes, porque ela já sabe o que você oferece. Então, as informações de destaque a gente utiliza bastante para passar como a gente fala, é um segmento de informações da sua biografia. Mais completa, com as principais informações. Apesar que tem aquele cliente que você coloca todas as informações Ele liga e pergunta na aqui onde você tá. quarta-feira, a tal hora, Sempre aparece. e o valor é tanto. Aí ele liga e pergunta, ou então manda mensagem. Eu tenho uma que lista hora, deles. é quanto. Só tô lendo a biografia aqui, pra gente Ótimo. pensar em algo. Só te fazer uma pergunta. Aquele link do seu Instagram ali, E ele pega toda... Clica nele lá, Thiago. Não. de baixo. O Linktree. Abrir. Abrir. Eu vou fazer uma sugestão também. É porque ele tá Perfeito. desconfigurado, né? Porque no negócio... No celular fica mais bonitinho. Aparece tudo. Você colocou o WhatsApp acima lá, né? Lá no... E não colocou no Linktree. Não Que- coloquei. A pessoa não consegue copiar quando ela tá no celular o telefone da pessoa. Verdade. Então ela tem que anotar. Então Se tiver um link que facilita a coloca o vida. link aí. E aí o que você faz? Parcerias no link abaixo. Você já coloca certinho que você já fez uma call to action. O que é a call to action? Chamada pra de ação. Exatamente. E facilitar a vida dos seus seguidores, do seu público. Se Melhorar ele a for experiência. precisar sair da sua página para digitar um número de telefone, ele já vai perder um pouquinho daquele interesse de que é instantâneo. Se Aham. já tiver um telefone aí, ele já clica e já entra em contato. É como dizia meu pai, matar 2 coelhos com Uma uma caixa cajadada. d'água. Ele Olha, falava. caixa d'água. Cajadada. Não, caixa d'água fica mais bonito. É que ele falava que a caixa d'água é grande, dá pra matar Exatamente. 2. Se você quiser voltar lá na Volta lá, página, Thiago. eu tenho uma sugestão. Sim. O podcast mais poderoso da internet. É uma afirmação do que vocês Boa. querem. Na minha opinião, tá? Fica à vontade. Eu colocaria um número que demonstre o porquê ele é poderoso.
Vocês já receberam quantos convidados? Quantos lives vocês já fizeram? Quantos podcasts? Para dar uma estrutura, um corpo maior para essa afirmação. Número é muito bom. Número é muito importante para dar À frente base. da afirmação ali, né? Isso, provavelmente ele vai ficar abaixo. Uhum. Porque não vai ficar abaixo. Você coloca um dado de importância que te justifique esse, o mais poderoso da internet. Você coloca os convidados, quantos convidados, um Já número... entrevistamos tantas pessoas. Sim. E outra coisa também vou colaborar, apesar de ser melhor, né? Não. Você tem alguma frequência? Todas as quintas. Então, Todas as quintas. a pessoa já saber a informação. Se preparar E a gente pra tá isso. com um esquema diferente agora. Nas terças-feiras a gente quer colocar... eu já pensava nisso. Eu não copiei do Flow. Só que quando eu fui ver lá no Flow, ele já tava fazendo. Olha, você já tem... Não foi verdade? Porque você tá influenciando o flow. Eu já tinha... Não, mas é verdade. Agora isso aqui é verdade. Eu tinha toda a ideia de fazer isso. Quando eu trouxe os 4 convidados pra estreia, gigante, de fora e tal, eu pensei, eu vou fazer um vídeo onde eu comento sobre o episódio. E nisso eu falo alguma informação relevante da semana. Só que eu tenho um problema. Até eu fazer, eu já tentei colocar da melhor forma possível. Esse podcast aqui foi um dos primeiros a começar. Só que no longo da minha caminhada, o pessoal começou a abrir podcast. Aqui na cidade, começou a abrir podcast, só que eu ainda estava montando o meu. Parece que eu fui o último a colocar. Mas eu fui o primeiro aqui dentro a começar a comprar as coisas, fazer o negócio acontecer. Só que eu tenho uma mentalidade que eu imagino como vai ser e tem que ser daquele jeito que eu imaginei. Mas isso é bom, Aí eu sabe? demoro. Porque você não tá indo naquela questão do rápido. É lógico que você tem que sempre estar Aproveitar atenado o ao momento. timing. Isso. O timing é importante. Mas você precisa ter um produto bom. Pra se Você manter. precisa ter o objetivo daquilo que você quer. Porque você precisa manter aquilo. Se você é seu objetivo ter isso, você tem que fazer o melhor disso. Você tem que ter o diferencial. Você tem que, né? Eu posso olhar, eu conheço alguns podcasts que não tem a estrutura que você tem, que não tem o editorial que você tem, não tem a linguagem, a comunicação que você A tem. estrutura Obrigado. que Acredito você que tem. o tempo também colaborou com isso. E isso faz com que você também tenha o sucesso e de uma forma mais sólida. Isso é Exatamente. importante. É mais ou menos parecido com o que Deus fez. Só que ele criou em um dia. E viu que era bom. Eu fui 1 ano. E viu que era bom. E está aí até hoje. E tá aí até hoje. Continua. Exatamente. Tô gostando. Às quintas-feiras. Uhum. Eu acredito que no celular, na informação, parcerias poderosas pode tirar, porque eu acredito que elas o call to action, né? Sim, o WhatsApp ali que eu tô falando, que a gente pode tirar daí e colocar no link. No Linktree. Porque eu acredito que essa informação também, no celular, ela vai ficar pra gente colocar pra crescer, No link expandir. mais aí na página do Instagram, né? No lugar desse Linktree. Isso. Ou dentro do Linktree. Linktree. A primeira opção você coloca com o WhatsApp. E aqui, pautas atuais com os melhores convidados. Essa aí vai. Mexe nessa aí agora. Porque você é uma convidada, você é um bom convidado. Não, com Ai, certeza. perfeito. Tá Adorei, perfeito. Disse tu. Somos os melhores convidados, inclusive. Você pode descer só um pouquinho, por favor? Agora vamos para os destaques. A gente fala... Um dos convidados, né, que Isso. veio aqui, teria que estar fixado aí mesmo, Exato. que é onde você vai... As 3 primeiras postagens que você faz, o card, tem que demonstrar aquilo que vocês querem que represente a empresa de vocês. De acordo com tudo que a gente vai fazendo, a gente faz pensado. Mas aqui você vai provar o porquê vocês são os melhores. Exato. O diferencial de vocês, qual é? Tem que estar aqui. Informações de quem vocês são, do que vocês fazem e o que vocês estão propondo a pessoa a ver mais. As pessoas, geralmente, o que mais vê é a foto de perfil, biografia, os destaques e as 3 primeiras, que é o seu visual de impacto. Se elas se interessarem por aquilo ali, aí elas vão para baixo, vão rolar, vão ver seus reels, vão ver suas informações. Mas aqui, nos 3 primeiros, tem que estar o que vocês querem passar de informação instantânea. A comprovação do que você colocou nos destaques. Você vai passar a informação do seu diferencial.
a informação que você quer de prova social. No caso, muitos casos das empresas, o que você transforma na vida delas? O que você faz para isso? A gente está falando muito em contato com o cliente, mas e aí? O cliente fechou. Exemplo, a Isa que está aqui, né? Você fala que é o doutor pediatra, mas e a sua transformação? O que você causou? Sua prova social está onde? Como eu posso confiar só no que você fala, por exemplo? Eu preciso ver, provar para mim e deixar ali claro para o seu seguidor, para o seu cliente, paciente, a prova do que você está afirmando, entende? Para ele ter mais segurança na hora de entrar em contato e fechar um negócio. Perfeito, perfeito. Eu deixaria a capa aqui mais clara, assim, sabe? Ficou muito legal. E sempre lembra de fixar os conteúdos. Uma coisa que é legal é porque, às vezes, os conteúdos que são muito bons, eles vão para a aba explorar do Instagram. Quando as pessoas, às vezes, elas nem sabiam que queriam aquele conteúdo, mas o algoritmo identificou que ele é um conteúdo relevante para você. Aí, às vezes, as pessoas saem daquele vídeo e vai para o seu perfil. Aí, quando você fixa os seus melhores conteúdos, aqui no seu caso, ali lá na frente, a tendência dela gostar e continuar e seguir você é maior porque você fixou ali um conteúdo que é relevante. Chamou a atenção. Chamou a atenção, é bem legal. Eu sempre tô perguntando, né, se tá encontrando o conteúdo do Poderoso Pod na aba explorar. Pra ver se realmente tá. E de vez em quando. É a forma que o encontram Instagram bonifica o criador de conteúdo. Oferecendo de forma orgânica o conteúdo dele para as outras pessoas. Então, é uma métrica bem interessante. Perfeito. Eu fiz essa mudança, por exemplo, o Chico Chocolate, ele não tava aí. Sobe só mais um pouquinho, Thiago. Esses dias, esse cantor aqui, que é um que a gente apadrinhou ele aqui no estúdio, ele cantou juntamente com o Gustavo Lima. Se encontraram. Canta muito esse cara. Esse cara representa o Tocantins musicalmente falando. Ele é um músico completaço. Um vozeirão, toca muito, expressa muito bem, tem presença de palco. Só que não foi... O mundo lá fora ainda não viu ele. No episódio, acho que em fevereiro, o Leandro Voz vem aqui. E eu vou apresentar esse camarada pro Leandro Voz. O Luciano Zafi conheceu ele de perto e viu. Botei ele pra cantar aqui pro Luciano Zafi. Ele ficou besta. Porque esse cara é terrível. Aí, como ele cantou juntamente com o Gustavo Lima esses dias, viralizou. Ele nem tava aí, não. Eu fui lá, peguei o vídeo dele e subi. Plup, fui lá e fixei. Atento. Que as pessoas iam começar a procurar o podcast mais badalado que ele já participou. Aí ia linkar uma coisa com a outra. Aí foi onde eu fixei ele aí. Exatamente. Atento às mudanças, ao as que oportunidades está acontecendo ao seu redor. O pessoal pediu um debate político. Falei, então me traz um cara apaixonado pela esquerda e um apaixonado pela direita e coloca os dois aqui. Aí veio. Perfeito. Né? E é isso aí. Eu vou fazer as mudanças, prometo que eu vou fazer as mudanças, essas dicas. Mas se fizer sentido pra você, lembra, né? Que não, mas fez. Pior que fez. Eu entendi tudinho a lógica e tal. Realmente, às vezes, eu quero copiar alguma coisa no próprio... Eu esqueço que não copia no Instagram. Eu esqueço. Aí eu tô lá, não copia. Como é que eu vou fazer agora? Ele tem que tirar print. No iPhone tem como você copiar da foto, né? Mas não tem como. Realmente, isso aí é uma dica... Ela é realmente... Até eu sinto essa dificuldade e não gosto, às vezes, quando eu quero buscar informação e não consigo capturar. Uma dica que é pra todo mundo. Tenha constância. Que nem você falou, toda quinta. Se você condicionar o seu público a esperar aquele seu conteúdo toda quinta... E não só postar na quinta, no caso. Também, entende? Não deixa pra postar só na quinta-feira. Vai aquecendo o seu público. Aquece o seu público. Pra ele criar aquele... tem alguém interessante que eu quero assistir. Criar aquela memória. Hoje em dia, tem vários stickers lá nos stories que você pode utilizar do próprio Instagram. Tem o lembrete, tem a marcação. E quanto mais você utiliza as ferramentas que o Instagram te oferece, mais ele te bonifica. Então, utiliza isso, aqueça o seu público. Não deixa só para colocar o conteúdo nas quintas-feiras, por exemplo. E quem Coloca um teaserzinho antes. Isso. Olha, chama pra ação, assista completo. Algumas táticas que a gente utiliza para deixar aquele... E quem tem uma empresa, por exemplo, uma pessoa, também pode usar essa técnica. Por exemplo, eu tenho perfis de algumas empresas que criam dias temáticos. Hoje é o dia da interação. Hoje é o dia de tal coisa. Então, cria dias temáticos no seu perfil para o seu cliente,
pro seu espectador, pra sua audiência saber e lembrar. Hoje é o dia de eu ver a interação ali. Hoje é o dia de conversar com você. Então. Escute, coloca uma caixinha de perguntas, vê o que eles querem falar para você. Se sentir-se valorizado, essa interação de quem tá aqui conversando, sabe? Ele pode ter visto minha mensagem, ele viu aquilo. Se você fala algo, fala, olha, vi lá no meu Instagram a pergunta, vai ter aquela conexão, entende? Eles vão se sentir, olha, ele tá vendo o que eu tô falando, ele tá vendo que eu estou interagindo. Então, é algumas técnicas que você pode utilizar para ter essa conexão mesmo com o seu público direta. Perfeito. Sabe uma coisa que eu já pensei que pode dar um boom no mercado? Até comentei com um amigo meu que é vendedor, inclusive da loja ali. Como é que é o nome da loja ali perto do shopping? Esqueci. Como é que é o nome? De eletrodoméstico. Nosso Lar. Ótimo vendedor. Eu olhando assim, o cara... Quanto você fatura por mês? Ele, tantos mil por mês. Tá, você é um bom vendedor. Cara, eu vendo bem, graças a Deus. Eu ficava pensando assim, esse cara era pra estar rico se ele soubesse usar o que ele tem de melhor na ferramenta e sem precisar comprar produto para vender, potencializando as vendas dele dentro da própria loja. Por que esse cara não faz uma landing page com produtos da loja, vai lá pro Instagram dele e começa a dar dicas de produtos da própria loja? Tipo de máquinas, né? Começa a fazer parcerias com quem conserta a máquina, por exemplo, para fazer as indicações futuras. Isso aqui vira um negoção. Por que não faz? Eu não levo jeito para mídia. Eu falei, caramba, isso aqui pode dar um dinheiro grande. Às vezes as pessoas não veem o seu próprio potencial, né? Não vê. Imagina, o cara trabalha lá na nossa lá, faz uma landing page de um produto específico, que ele fala daquele produto. Se ele já solta. Tá vendendo. Exato. E ele ainda vai lá e impulsiona ainda. Para as pessoas saberem daquele produto, porque vai estar comprando com ele. E aquele cara pode virar uma referência terrível. Vira estilo Bottini. Sim. Estilo Bottini. Ele é o vendedor, mas aquilo que ele botar a mão, ele vai vender de quilo. Mas é porque é o Bottini. Porque ele fez referência nele. E como vendedor. Dele. Todo mundo que compra com o Bottini sabe que o produto não é dele. Sabe que é da loja onde o Bottini trabalha. E nisso vai embora. Por que os vendedores não fazem isso? O dono de loja iam amar, Verdade. né? Iam amar. Mas é isso. A conversa foi sensacional. Tem mais alguma dica para passar que talvez eu deixe batido? Alguma pergunta que vocês queiram deixar aqui? Alguma pergunta? Dá um adendo, Isa. Olha, foi espetacular. Para nós foi uma honra receber vocês. E tá? muito maior para nós, com certeza. É mútuo. Realmente o que vocês fizeram me impactou também. Eu que já trabalho no mundo de mídia e tal. Achei espetacular. O formato que a Ferreira e Gama... É Ferreira e Gama. Ferreira Gama. Ferreira Gama trabalha no mercado. Quem quiser conhecer a empresa, entre em contato pelo Instagram. Vai ficar aqui no link abaixo desse vídeo. Vocês podem olhar, conversar com eles. São totalmente acessíveis. Tem toda uma equipe preparada para poder atender você e você vai gostar. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, minha querida. Foi um prazer. Minha querida. Sempre que precisar, estamos aqui de portas abertas. E nós também, obrigado. Rolou uma pergunta ali. Agora é bomba. Eu queria saber a importância dos arquétipos, se vocês falam. Pode. Os arquétipos. Deixa eu reproduzir. Ela quer saber a importância dos arquétipos. Correto? A pergunta? Quer responder? Não. Não estava preparado para essa pergunta, para ser sincero. A importância dos arquétipos. O que são os arquétipos? Vamos Os lá. arquétipos é como se fossem perfis. Então, por exemplo, são 12 tipos de arquétipos que tem. Então, eu já vi muitos experts fazendo essa análise. Por exemplo, tem uma pessoa que o tipo de arquétipo dela é mais... É o arquétipo do sábio. Então, o perfil dele é posicionado de forma como ele ensina as pessoas. Sempre tem um conteúdo de um trecho de um livro, alguma coisa. Aí tem um arquétipo aventureiro. É um perfil mais lifestyle, entendeu? Aí tem um arquétipo dominante, que é aquele perfil mais... sim. Sim, mais, entendi. High ticket. Sim, tem as pessoas... A gente chama do tom da... Isso. Tem as pessoas que são especialistas para fazer esse direcionamento, né? É o que a gente fala, que são o tom que você quer passar para o seu cliente. Qual a imagem você quer passar para ele e o que você vai seguir de informação. Mas Isso está muito ligado ao brand. A gente trabalha... Ao brand, né? Com brand. A gente trabalha muito
Porque assim, se você tiver que adaptar o seu conteúdo e a sua forma para passar um outro conteúdo, talvez aquilo fuja daquela conexão que você precisa ter com o seu cliente. Mas é muito importante também você passar o conteúdo da forma correta, né? Então, tem que ser sempre uma balança ali, sabe? Você não pode ir muito só naquela caixa fechada. Tem que ser assim, meu conteúdo é assim. Até porque os diferenciais surgem exatamente quando você sai do padrão, né? Então, na minha cabeça, eu sou aquela pessoa que gosta sempre de pensar fora do padrão, né? E a gente adapta a nossa estratégia ao padrão do mercado. E passar o conteúdo de forma clara e objetiva. Simplificar. Sim. A gente queria ver para simplificar, que nem ela comentou, eu não tinha escutado ainda essas palavras, mas eu entendi o que ela quis falar. É porque pra gente, no marketing, principalmente ali digital, de instantaneidade, né, que a gente fala, é algo mais relacionado ao brand, ao posicionamento que você quer passar, ou como você vai falar, se é mais agressivo, se é mais passivo, se você tem o sanguíneo, né, tem todo um estudo que agora, principalmente, eu já ouvi falar bastante, principalmente nas redes sociais, sobre esse segmento também. Eu já percebi também que no mundo do marketing, em vários setores, existe uma glamorização de palavras, né? Sim. Que nem hoje a gente tem a dificuldade do mundo da medicina se comunicar com o cidadão comum, o leigo que não entende Sim. medicina. O mundo jurídico, quando vai falar com o cidadão comum, hoje já tem ferramentas ou até já está estudando formas de tentar que aquela linguagem, que é a mesma explicação, seja passada de uma forma simples, né? Exatamente. No caso, se referiu como? O arquétipo, né? Que é o mesmo que se chama de brand. Sim. Aí eu falo, o meu público tá aqui. Arquétipo, brand, que história é? Entende? Que história é essa? CTA. CRM. Tá, assim, tipo assim, aquela CPC. objetividade de falar pra pessoa o que é o brand. Sem falar brand. Marca. A marca. Marca pessoal. Marca pessoal, Né, marca a O marca da empresa. pessoal. impacto que você... a sua marca, o que você quer passar com ela. É tudo que você quer mostrar para o seu cliente. É o que a gente fala de os legados que você quer deixar. Como você quer impactar ele. E marca é marca mesmo. Não Né? só Pra marcar a logo, pessoa. não Não só só logo. logo. É o cheirinho da Melissa quando você passa. Isso é o marketing, é marca. um brand. Tá junto com a marca dela, o que a pessoa entende como a marca dela. Então, é um conjunto de coisas que levam a isso. Perfeito. Mais perguntas? Eu gostei. Tem mais? Difíceis como essa, se possível. Essa parte do arquétipo, é muito poucas pessoas que são especialistas nisso. Fala aqui, Eu Carol. falo- Fala aqui, ó. Fala aqui. Só vai sair sua voz. Vem, vamos conversar. Vem, Isa, vamos conversar. Faz a pergunta aqui. Faz a pergunta. Pode chegar aqui. Não, Fala aqui. Essa aqui. O pessoal que tá assistindo, ele quer escutar essa conversação, porque talvez a pode sua ser... dúvida seja a mesma. Se você chegar mais perto um pouquinho, dá pra ouvir. Passa pra cá? Passa pra cá. Pode ser, aí onde você tá, tanto faz. Isso. É porque, assim, essa análise de arquétipos, eu já percebi que tem muita dificuldade. Por exemplo, eu tenho dificuldade, às vezes, para me posicionar no meu Instagram. E, às vezes, quando você conhece a pessoa, você consegue identificar quais são os pontos fortes e os fracos. Então, o que acontece? Eu tenho um jeito, assim... Então, quando eu faço essa análise, eu posso ver onde eu me encaixo mais. E, às vezes, não é que eu queira me passar por alguém que eu não sou. É algo que eu já sou, mas eu não sei. Mas eu não sei que eu sou aquilo. Então, assim, Carol, você tem um jeito assim, assim, assim. Você se encaixa nesse arquétipo. Então, vamos explorar isso aqui. Entendeu? Eu já vi. E outra coisa, é como se fosse uma análise de imagem, uma análise de estilo, cor do cabelo que combina comigo. E às vezes eu nem sabia. Uma cor que eu gosto de usar, mas ela não combina comigo. Então, como é que eu vou aparecer de uma forma que não é eu? Entendeu? Então, assim, eu acho muito interessante. Personalidade ali refletindo a sua página. Potencializar, né, Legal. o seu... Tem eu escutei sobre isso essa especialistas. semana, falando de sanguíneo. Até pra Isa, que a Isa tava com uma blusa bem florada, né?
Aí as pessoas falam, eu acho que você é sanguínea. Eu escutei. Vai pela cor, né? O Sim, estilo de cor que a pessoa o estilo, gosta. até como se veste. Ou estampa, alguma coisa do Sim. tipo. Existem especialistas estilo de vida, né? bem... uma análise quase psicológica É ali verdade. da pessoa, né? Então, tem especialistas muito bons. Acho que a gente nessa- avançou muito na leitura do ser humano, né? Nós Exatamente. avançamos Exatamente. muito. E tem vários segmentos, né? Que nem esse que ela trouxe. Outros que, principalmente, como a gente fala, que a gente tá falando do rapaz que tava dando... Mas Esqueci o nome dele. se for o Que é um assunto, eu acho segmento. melhor não comentar, é muito polêmico. Então, tem várias vertentes, né? Eu acho um gênio, mas achei polêmico. Legal. cara. Assunto pros próximos, quem sabe. Legal. Eu tô curioso pra saber isso aí agora. Aí. Polêmicaça. A gente tava conversando sobre alguns coaches, sabe? E as estratégias que eles usam. Eu acho algumas estratégias geniais. Não começa com P e termina com sal, não, né? Adivinhou? Então, eu acho genial. Assim, Ali é genial. muita técnica PNL, né? Isso. Programação neurolinguística. Isso, eu acho genial. Eu só não A acredito. quantidade de pessoas que ele alcança com aquilo. Uhum. A gente não acredita muito no que ele fala, mas a gente tava comentando sobre ele. Mas é um entende? gênio do marketing. Claro, Gênio do nós marketing. estávamos comentando sobre ele. Isso é indiscutível. O marketing que ele faz. Olha aí, tá vendo? Exatamente. Vocês estão doidos? Exemplo. Exatamente, olha, e defende Tem que reconhecer muito que é um poder que a pessoa Muito tem de grande. fazer o outro se movimentar, sair do seu conforto às 5 da manhã pra poder. Eu acho o marketing dele genial. Sabe por quê? Tava todo mundo comentando sobre aquela questão do helicóptero. Sendo verdade ou mentira, eu não sei Todo se mundo era. comentou, né? Eu Mas acredito todo- que aquilo é estratégico. Sim, Com ele certeza. utiliza disso. Todo mundo tá comentando. Aí vem o cara, o humorista, faz um humor com aquilo ali. Aí vem o outro, vai defender ele. Exato. Aí, e o que no e final ele das está em contas... pauta o tempo inteiro. Ele tá em pauta. Cara, mas assim, parece mentira, mas eu já vivi algo muito parecido com aquilo. Me conte agora. Não, agora eu quero Agora saber. conte pra gente. O avião tava quase caindo. Segurou lá no... Mas você chegou no piloto e falou pra assim, confia que qualquer coisa eu tô falei aqui. pro piloto a mesma coisa. Ó, Você foi treinado confia, pra isso. calma, você foi treinado pra isso. Naquela hora o cara se encheu de toda a sabedoria que ele tinha sobre como pilotar e conseguiu. Não estourou a turbina do helicóptero também, De não, né? jeito nenhum. Eu acho que aquilo foi montado estrategicamente. Sim, Com claro. certeza, por isso que eu tô falando. Eu posso não concordar com o conteúdo dele, Uhum. certo? Mas é indiscutível que o alcance marketing que ele dele é tem. genial. Vamos voltar pra máxima. Ninguém inventou a roda, correto? Lembra da época dos paparazzi? Às vezes se vê aquele artista sendo fotografado, aquele clique atrás dele o tempo todo. Aí chega o mundo da era digital, todo mundo tem acesso à informação e começa a descobrir que, na verdade, eles pagavam. Pagavam para o paparazzi ir lá e registrar ele na praia, ou ela na praia, aquela coisa toda. Quando ele não tinha mais o que fazer para aparecer de novo, inventava uma separação, inventava um chifre, inventava alguma coisa Mas drástica sempre na vida estava na dele mídia, para né? voltar as câmeras para ele. Hoje, a informação tá tão alastrada dessa questão de marketing. Acontece um divórcio entre artista, qual é o comentário que vem embaixo? Tá querendo voltar pras mídias. Exatamente. Aí o da Tem Luísa gente- Sonza. Hoje querendo tem voltar gente pra David. cavando seu próprio cancelamento pra poder se recuperar. Uma coisa que eu não acreditava. Sandy Júnior. Sandy Júnior, tal. Será que realmente a Sandy teve a capacidade de querer se separar pra estar na mídia? Quando a fé já estão flagrando eles junto de novo. Eu falei, eu não acredito. E a história se repete, entendeu? É isso aí. É verdade. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma coisa, Thiago? Gente, é isso. Foi prazeroso estar com vocês. Igualmente. Curtam, comentem e compartilhem. Por favor, e procure Ferreira e Gama caso você precisar de orientação de estratégia de marketing. É isso. Combinado? 2024 é nós, estamos aí, vamos rompendo. Tchau, galera, e até a próxima. Até mais.